Então, com o apoio de Senac Hub Academy, sob a produção de Laiane Carru, na técnica Gabriel e Evelyn Carlos, a apresentação de Dermival Júnior e Felipe Rezende, Claquete está começando o Esculapiando, o seu podcast que fala sobre a carreira médica. E não só por ser médico, mas por ter alguma coisa que destaca essas pessoas aí na nossa sociedade. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dermival. Boa noite a todos que nos escutam, assistem ou de alguma forma está chegando a esta informação. Noite maravilhosa, ainda Noite mais boa, agora né? que conseguimos gravar e o protesto que estava acontecendo na rua Parou. Tinha buzina, apito e muita indignação. O protesto, ao que tudo indica, parou. Não sei se conseguiram o objetivo, mas nós vamos conseguir gravar. E uma noite elegante. Você já percebeu, né? O tamanho da elegância. Eu acho que a gente vai ter que mudar nosso figurino, cara. Cara, eu tô me sentindo um pouquinho mal. Confesso que foi um dia que eu quase vim de bermuda, apesar de você proibir. Não vai. Mas eu ia me sentir muito mal. Não vai ter esse dia. Eu ia Nós me vamos colocar uma sentir câmera muito aqui, ó. Uma GoPro pra mostrar que você não tá de bermuda. Mas pelo menos estamos muito bem acompanhados, não só por causa da convidada, como também pela Bizi, né? A Bizi, sempre ela. Essa daqui é a Bizi Água de Coco. A Bizi Água de Coco, ela nos ganhou por alguns motivos. Primeiro, quando nós conhecemos a dona da Bizi, a Dayana Bizi, ela nos contou do propósito dela. Eles são uma família que tem plantações de coco na Bahia e no Espírito Santo. Em determinado momento eles falaram, a gente precisa assim, expandir os nossos propósitos, que é difundir saúde, qualidade de vida e tudo mais. E aí eles fundaram uma água de coco própria, tanto que eles colocaram o sobrenome deles. Essa água de coco, ela é extraída a vácuo do coco, direto para dentro da garrafinha. Como que isso acontece, Dermival? Por microagulhamento a vácuo. Eu adoro essa técnica, porque assim, ó, a água de coco sai do coco e vem para cá sem contato com ar, então ela não oxida. Tanto que você olha aqui nos ingredientes, está escrito só água de coco. Ponto. Não tem conservante, não é reconstituída, não tem adição disso ou retirada daquilo. Tanto é que um detalhe importante, se você for ao mercado, algum lugar procurar a Bizi, ela não vai estar na prateleira exposta à temperatura ambiente. Lá você nunca vai encontrar ela. Ela vai estar sempre no local refrigerado. Afinal de contas, não temos conservantes, não. Meu pai é leiteiro, né? A vida inteira nós somos leiteiros lá. E ele sempre falava assim, ó, se você tiver alguma coisa na tua casa que deixou fora da geladeira por mais de 3 dias e não estragou, não é natural. A não ser que seja mel. Mel não estraga. O resto, tudo estraga. Samira, ó, a Bizi, ela sempre faz um carinho com os nossos convidados e mandou pra você um presentinho, leva pro Felipe. Vou levar pra casa. Muito obrigada, Bizi. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Não esquece de pôr na geladeira. Tá, já sei. Pode deixar, tá? Super, ultra natural, sem conservante, sem nada, na geladeira. Pode deixar. Bem, se quiser deixar do ladinho, fica à vontade, tá? Quem mais está nos apoiando, Felipe? O incrível restaurante que há mais de 10 anos, praticamente há 10 anos, vem em Campo Grande com simplesmente deliciosos pratos e muitas novidades. Eles não ficam congelados em um cardápio, que é o Canto do Cupim, aqui na Ricardo Brandão. Eu, particularmente, sou suspeito, porque eu tive a oportunidade de completar quase 90% do cardápio. Talvez, pelo ângulo da câmera, consiga notar isso. Eu só eliminei a parte que envolvia banana e frutas. Porque tem um filé cubana lá, que vai umas frutas tropicais. Eu eliminei essa parte. E tinha banana frita também, que acompanha o peixe. Eu eliminei também. Então, bateu a fome o Canto do Cupim. Além de entregar numa embalagem certinha, quentinha, tá muito gostoso. Bom demais. Felipe, conta pra gente quem é essa mulher incrível que nos honra com a presença hoje. Dermival, eu posso estar enganado, o Instagram surgiu em 2010, posso estar enganado, se alguém tiver mais informação depois comenta. Mas eu estava na faculdade quando surgiu o Instagram e eu lembro que uma das primeiras, ou a primeira médica que eu notei que estava lá como médica é a nossa convidada de hoje. E chamou a atenção, porque ela também tinha uma relativa intimidade muito boa com a rede social. Na época não existia stories nem nada, era basicamente foto, depois a foto passou a ter vídeo, depois do vídeo passou a ter stories, hoje tem live e tudo mais. Mas ela sempre esteve incômoda a tudo isso, sempre quis estar no meio disso. Estamos diante de Samira Devek Daj. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra Samira. @doutora.samiradaj. Exatamente. Bom demais. Samira, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela elegância com que você nos presenteou hoje. Vocês merecem, né? Ah, O Esculapiano merece, Felipe. não é? O Esculapiano merece, talvez eu e o Dermival não, mas o Esculapiano Nós dois, merece. o público merece, a gente Exatamente. nem tanto. Exato. Bom, E esse interfone eu conheço, hein? Provavelmente chegou Um cheirinho de um comida. ponto importante da família dela. ou será que é Augusto? Eu imagino que sim. Seja Augusto. Vamos seguir. Muito bem. Olha, a gente ficou muito feliz com a tua presença aqui.
E o nosso objetivo hoje é conhecer a tua história de vida. Conta pra gente, Samira, da onde surgiu a Samira? Da onde veio a tua linhagem? Esse nome tem... Adoro linhagem, gente. Então me conta pra gente. Quase pega assim aqui atrás, se subir, se chorar, né? Se chorar não é legítimo, né? Não é de raça. Pode pegar aqui e puxar, que não vou chorar. Boa. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conhecendo vocês pessoalmente. Prestigiava só pelo Insta, né? E agora eu posso prestigiar e participar pessoalmente. E espero poder agregar, de qualquer maneira, na vida de vocês ou de quem nos está assistindo. Bom, minha linhagem é a Devec. Daige é do meu marido, sobrenome, né? E eu nasci e cresci em Dourados, no interior do estado. E vim a Campo Grande apenas para estudar, para cursar medicina. E aqui fiquei até hoje, enfim, moro aqui, atuo aqui. O interior é bom, né? Como é que foi tua infância no interior? Mágica, nossa. Se tem uma fase na minha vida que eu lembro, assim, de detalhes, assim, foi minha infância. Eu tive uma liberdade, eu tive paz, assim. Minha mãe trabalhava muito, né? Minha mãe tem 4 faculdades. Minha mãe sempre foi super batalhadora. Não, minha mãe é foda, sério. Como que é o nome dela? Lúcia. Uhum. Lúcia Que Elizabeth massa. Devec. E ela fez o que de faculdade? Agora fiquei Nossa, curioso agora com a vocês tua vão dar mãe. risada, porque uma nada a ver com a outra. Primeiro ela fez, antigamente não tinha agronomia, né? Era técnico agrícola, né? Então ela fez primeiro uma escola técnica em agrícola, que foi onde ela conheceu meu pai também é formado em técnico agrícola. Aí depois, depois que eles casaram, vieram do Paraná e foram morar em Dourados. Ela cursou biologia e matemática. E, tudo a ver, né? Daí ela se tornou Eu professora. tô curioso pra saber a quarta agora. Exatamente. E a última, foi a última faculdade dela, foi a 4ª, e a última foi a que ela atuou, e atua até hoje, que foi Direito, minha mãe é advogada. Mas ela já foi técnica agrícola, professora concursada, tanto de ciências como de matemática. E depois ela passou, né, no concurso da UAB, na UAB, né, perdão. Sim. E aí acabou ficando advogada e é o que ela é até hoje. Acho que eu encontrei de onde é que tá o seu incômodo de você sempre tá Atualizando. presente em tudo que tem de Mas novo. minha mãe tem uma... Sempre evoluindo. eu tenho uma... Minha mãe é uma mulher muito forte, apesar de ter 1,45 m de altura e pesar 40 quilos, molhada, né? Ela é uma mulher, assim, muito forte, uma mulher muito obstinada, uma mulher muito guerreira. E eu tenho ela como um grande exemplo na minha vida, assim. Tanto como mulher, né? Seria uma mulher que, se não fosse minha mãe, eu olharia e admiraria pela história, pela trajetória de vida. Como mãe, né? Como, lógico, meu pai, amor da minha vida também, né? Não tem nem o que dizer, são os meus pais. Mas ela sempre me ensinou muito isso, sabe? Sobre trabalhar, sobre estudar, sobre ser independente, sobre amar a família, cultivar a família. Minha mãe é uma grande simbologia na minha vida, sem sombra de dúvida, assim. É uma mulher muito forte e que me traz muito Poxa, que isso, legal. de nunca parar no tempo, sabe? Nunca. Eu nem consigo, acho que não faz parte da minha personalidade parar em qualquer sentido. Como é o nome do seu pai, Samira? Irineu. Irineu. E lá em Dourados, infância na rua, brincando, Foi, assim, perdendo eu tenho um o tampão irmão. do dedo. Eu tenho um irmão que é 2 anos e meio mais velho do que eu. E aí, como eu tava falando, assim, minha mãe e meu pai, eles vieram de família muito humilde, mas muito humilde, assim. Quando eles casaram, a casa deles, assim, era de chão, batido. Eles dividiam, tipo, uma cama de solteiro. Então, eles vieram do pó, literalmente, assim. Eles minha mãe veio do Paraná pro Mato Grosso do Sul, porque como ela estudava muito, ela trabalhava no mercado e se formou em técnica agrícola. E aí, ela passou num concurso da Empire. Não sei nem, acho que não é da época de vocês, Empire, né? Muito tempo atrás. Vocês nem sei o que é isso. Pará! Não, Vocês, não tem o que problema. é Empire? É tipo uma Embrapa. Hoje em dia é um alguma coisa de braço. Embrapa. Isso. Aí ela passou no concurso. E como ela era apaixonada por meu pai, eles só se comunicavam por cartas e tal. E aí meu pai já morava em Dourados. E aí ela passou no concurso, ela podia escolher ficar no Paraná ou vir pra Mato Grosso do Sul. E aí ela cruzou a ponte, né? E veio pra Mato Grosso do Sul. E teu pai faz o quê? Fazia o quê na época? O meu pai, ele se formou junto com a minha mãe como técnico agrícola. E ele tocou nessa área. E aí ele vendia esterco, trabalhava nesse ramo, assim. Ele vendia... Era representante de Adubo, esterco. fertilizante. Adubo, fertilizante, que naquela época era esterco, né? E aí ele revendia ali, fazia de tudo um pouco, na verdade, né? Mas a profissão principal mesmo, assim, o que alavancou ele foi realmente trabalhar nessas indústrias que vendiam adubo. Uhum. Tá, agora vem a pergunta de sempre, né, Felipe? Uma mãe com um monte de faculdade, né? O mais próximo que a mãe dela chegou da área de saúde foi biologia. O pai voltado... Da onde surgiu o interesse por ser médica? Então, a gente vai se aprofundar nisso, mas na verdade surgiu pela necessidade, né? Eu até bato muito na tecla sobre vocação na medicina, né?
Porque a partir do momento em que você decide ser médico ou que você entra numa faculdade de medicina, parece que cai sobre você um santo manto, né? E que você tem que adquirir aquele sacerdócio pesadíssimo. Nós somos só seres humanos buscando o quê? Ajudar outro ser humano através de um conhecimento técnico. Ou seja, a medicina é um ofício. É um ofício como qualquer outro. Lindo e de extrema responsabilidade. Mas é um ofício. Então, pensando na época pelas minhas necessidades, por eu ser mãe solteira, a minha dignidade ter sido retirada de mim por eu ter gestado na adolescência, eu precisava recuperar a minha dignidade como mulher, como pessoa, me sentir digna perante a sociedade. E na época, até então, meu irmão cursava medicina e eu via nele um grande exemplo. Eu falava, cara, meu irmão é respeitado. Então, por que não, se de repente eu seguir esse trajeto, né? Se eu me inspirar, se eu passar numa faculdade de medicina, será que eu vou voltar a ter o respeito da família, da sociedade, né? E foi por isso que eu fiz medicina. E foi por necessidade, literalmente foi por isso, uma necessidade de resgate da minha autoestima, da minha dignidade, da minha autoconfiança. Foi um baita desafio e que bênção que eu acabei me encontrando muito, né, na faculdade. Mas sou um pouquinho contra essa história da vocação. Vocação para mim não é, eu nasci com a vocação de ser médico, não. Você pode se tornar um excelente médico, dependendo da tua personalidade, dependendo do quanto você quer aquilo para a tua vida, assim como você pode se tornar um excelente advogado, assim como você pode se tornar um excelente arquiteto, assim como você, de diversas profissões, você pode se tornar um excelente profissional, desde que você esteja disposto a ser, né, a abdicar e a ser. Muito bem, esse foi o Esculapiano, porque pra mim já aprendi o que precisava gerar de conhecimento. A gente tá no 20º episódio, eu notei que, na verdade, nenhum dos nossos convidados meteu esse caô do sacerdócio. Você notou isso, Nerval? Não. Que eles bateram muito, teve uns que nem tocaram nisso, mas também não puxaram sardinha pro, oh meu Deus, você é abençoado, Deus te enviou pra você ser médico. E os que conversaram disso falaram a mesma coisa. De que, gente, isso aqui é um trabalho. Exatamente. É um ofício. Que é um ofício, tem que ser remunerado por isso. É um ofício. Até o sacerdócio, mas se você pensar na igreja, né, o padre, assim, ele tem uma vida além daquilo. Né? Sim. E que bom que o trabalho é um meio de vida, não é um meio de morte. A gente tem que trabalhar para viver, não viver em função do trabalho. São coisas diferentes. A gente é educado desde a infância, na faculdade, de que a gente tem que viver em função do trabalho, viver em função do outro. Não é à toa que tanto o índice de mortalidade, de suicídio entre nós médicos vem aumentando. Porque você entra na faculdade com a cultura o quê? Primeiro de ser humilhado, porque na faculdade de medicina é a faculdade da humilhação. Residência, então, nem se fala. Né? Você tem que respeitar o seu superior de uma maneira que não é respeito aquilo. Então, assim, você desde quando você ingressa na universidade, você já ingressa com uma cultura de doação. Lindo, tem que se doar mesmo, mas você tem que se doar para tudo aquilo que você se propõe a fazer direito. Não é só para a medicina. Você não se doa para tua família, você não se doa para as atividades que você gosta. Eu sou 100% doação. Tudo aquilo que eu faço, eu me dou até onde eu posso. Eu dou o meu melhor, tanto no meu ofício, como na minha maternidade, como nas minhas amizades. Eu tento sempre dar aquilo que eu tenho de melhor. Só que não existe perfeição. Não existe o médico perfeito, não existe a mãe perfeita, não existe a esposa perfeita, o marido perfeito. Nós somos ainda seres humanos, né? Eu acho que vocês estavam falando esse tempo atrás, eu vi sobre a questão da romantização da maternidade, né? A mesma coisa da romantização da medicina, gente. Nós somos seres humanos, né? E a gente precisa descansar. Né? A gente precisa de férias, a gente precisa descansar, a gente tem conta para pagar. É lógico que a medicina, a gente trata de vidas, a gente trata de pessoas, né? E dependendo de onde você trabalha, a pessoa que está ali realmente está com a vida dela na sua mão, ponto. Mas isso não quer dizer que você deixou de ser um humano. Você ainda continua sendo um ser humano com todas as suas obrigações. E para mim, o melhor médico não é aquele que nasceu com dom para, é aquele que tem total noção da sua humanidade. Ele sabe os seus limites e sabe dizer, olha, até aqui eu sei fazer muito bem, daqui pra lá eu não sei fazer. Preciso de ajuda. Posso pedir ajuda? Eu acho que até quem às vezes comanda tudo isso, quem manda, governos, enfim, até abusa um pouco dessa sensação de sacerdócio que a medicina tem. Pensando aqui como as coisas se cruzam, né? Tem 2 semanas que menos de 2 semanas que uma médica foi agredida no Rio de Janeiro por pacientes que estavam em espera. Ela estava sozinha num plantão de sexta ou sábado à noite com 40 pacientes. Um plantão no hospital público. Então, gente, eu tô sozinho aqui. Cadê os outros colegas? Cadê o pessoal para me ajudar aqui? O cara que tá com a escala não estava preocupado com isso. Quando manteve uma porta aberta com ela sozinha lá. Assim como quem manda em tudo isso não está preocupado em atrair mais gente para estar trabalhando. Então eles abusam até dessa parte. Ela vai atender, fica tranquilo que ela vai dar conta. Não, ela vai, só que assim, isso tá um pouco além, né? Porque
Se aquele plantão não está interessante, é porque a remuneração não está adequada. Sim. Claro. Entende? Todo serviço hoje bem remunerado, ele gera uma demanda de bons profissionais. Sem sombra de Agora, dúvida. todos os dias tem alguém tentando desmerecer as carreiras de saúde. Olha a dificuldade para aprovar a PL dos enfermeiros. Dos enfermeiros. Esquece Ali, ó, o estão ali no protesto, protesto. o protesto que tava acontecendo. Agora ali, ó, todo dia, parece que as carreiras de saúde... Eu tava conversando com um colega esses dias que é fisioterapeuta. Eu falei, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei o que vai ser necessário acontecer no mundo, porque nós passamos por uma pandemia em que enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, Fono, equipe TO, de saúde, fono, técnicos. nutricionista, se doou, foi a turma que mais morreu. Acabou? Parece que não aconteceu nada, porque não mudou nada, o respeito não mudou, sabe? A remuneração não mudou, tá todo mundo hoje subindo os preços de tudo, a inflação lá em cima. Vai lá e reajusta a tua consulta pra você ver o que acontece. Exatamente. Acaba tendo paciente. Eu fico muito preocupado sobre esses rumos. Mas a gente entrou numa vertente muito boa. A gente precisa voltar agora. Que tipo de aluna, desculpa, era a Samira na escola? Na escola, nossa, eu era a mais bagunceira. Honestamente, assim, eu era terrível. Tanto que, assim, quando eu ingressei na faculdade de medicina, né, assim, as pessoas falam, meu, não acredito, né, como é que conseguiu, Como é né? que passou? Colou, certeza. Porque colou, eu era colou. absurdamente bagunceira, eu era muito extrovertida, eu era tubalaco-baco, nesse bom sentido, assim, de escola, sabe? Eu curti muito a minha escola, curti muito a minha infância, mas sempre fui muito inteligente. Tanto que nas reuniões, né, de escola, minha mãe voltava pra casa chorando por duas maneiras. Ela voltava chorando porque o meu irmão não passava de ano, ficava sempre de recuperação, e voltava chorando porque falava assim, a Samira... ela é um espetáculo de nota, mas de comportamento, a gente tem vontade de mandar ela embora da Como escola. é que é a tua definição? Tem uma definição sua Qual? sobre boa cognição. É verdade. Teve quando eu tava na faculdade, no primeiro pro segundo ano, teve uns professores que fizeram uma lista dos alunos pra falar pros alunos. Você é dessa turma. Eu tava nessa turma aí. Mentira, e qual que era o seu apelido? Debochado e desrespeitoso, mas com boa cognição. Tá vendo? É o famoso esse filho da puta inteligente. Era eu, pronto, era isso. E Pronto. não rolou nem processo, acho que já prescreveu agora, né? Hoje em dia não ia deixar passar, não. Não ia deixar passar. Não acredito que você era dessa turma. Tinha uns 30 nomes, fenomenal. Eu lembro desse bafafá Tinha todo. emocionalmente instável. Isso, anarquista, mimado, não tinha? Tinha mimado. Limitado cognitivamente. Eu lembro dessa lista. Deu maior polêmica, né? Limitado cognitivamente. Não, eu não era limitada. Eu não era limitada, não. Eu O que feio era... não é fazer a lista, feio é escrever burro, pelo visto. Não pode... E era colégio público ou particular? Não. Meus pais sempre me proveram um colégio particular. A vida toda. Investiram nisso, né? Sempre. Até porque meu pai e minha mãe foram crescendo, né? Minha mãe, Certo. ela passou nesse concurso da Empaer, em primeiro lugar. Opa! Foi mal. Depois ela começou a dar aula também, lá chama CEL, era tipo um centro de estudo do município, né? Então ela era concursada pelo município, então ela trabalhava na Empaer durante o dia, durante a noite ela dava aula. Então eles foram crescendo, e meu pai foi crescendo também dentro desse ramo. Aí ele abriu uma vidraçaria, vai vendo, né? Aí ele foi, tipo, crescendo, depois ele abriu uma secadora de grãos. Então, cada um foi se virando, tipo, os dois como parceiros, mas cada um fazendo a sua parte, Correndo sabe? atrás. Isso. E aí, tanto eu quanto meu irmão, a gente teve sempre uma educação particular. Tá? É massa, Sempre. isso eles devem lembrar certinho o dia que compraram a cama de casal. É. Certeza. Isso é Não, muito legal, tem cara. umas histórias assim dele que eles Esse- contam, isso tipo, é muito minha legal. mãe indo pra maternidade ganhar meu irmão, que meu pai tinha um Fusca velho que era, tipo, da empresa, que ela falou que ela foi pro hospital, que ela olhava no chão pelos buracos do Fusca, assim, ela via a estrada passando, assim, ela falava, ai, meu filho vai cair, não sei o quê. É pra ajudar a né? frear. Colocar o Põe pezinho. Foi, e aí, não, mas assim, sempre a gente estudou em escola particular, e minha mãe, por ter sido professora, ela sempre exigiu muito em termos de comportamento e em termos de aprendizado, assim, meu e do meu irmão, sabe? Ela sempre queria o melhor nosso, assim, tanto que, às vezes, uma vez uma professora jogou um apagador na minha cabeça, né? E aí eu cheguei em casa revoltadíssima, falando, mãe, meu apagador. Ela falou, porque mereceu. Vai levar um cacete agora também, entendeu? Então era sempre assim, o professor sempre tinha razão, não importasse o quanto, tipo, eu fui criada dessa maneira, porque ela falava, eu já dei aula, eu sei como é que é aluno, não sei o quê. E minha mãe me levava na escola, que ela dava aula de noite, sabe? Porque de noite não tinha com quem ficar, né? Que eu era pequena. Chegava lá, o povo roubava minhas canetas, minhas coisas, porque eu ficava fazendo tarefinha lá, né? E aí eu chegava em casa e levava um cacete, porque cadê as suas canetas? Não sei.
não sei onde tá as Alguém canetas. pegou. Alguém pegou. Ela, você perdeu. Tanto que até hoje tem pavor de perder as coisas, entendeu? Quando eu perco a coisa, eu falo, ai, não, calma, já sou adulta, não vai acontecer nada. Tá tudo bem, não vai acontecer nada, foi só uma caneta. Ô, Felipe, é legal isso. Você tem algum ganho por se tornar adulto? Eu tenho, meu. O teu agora pode perder uma caneta e não se preocupar. O meu é andar de meia. Cara, sem Antigamente não sei não, vou podia- perguntar pra tua esposa aí. Não hein? podia. Ah, hoje eu só compro meia preta. Ah, esperto. Então já não. Aprendeu. Aham. Passa a ver se tá Aprendeu, suja lá e aprendeu. solta ela. Se ficar em pé, pode jogar fora. Mas poder andar de meia, você tem alguma coisa que a vida adulta te trouxe? Cara, ninguém... depois que eu fiquei adulto, eu jogo videogame e a TV não queima mais. Entendeu? Porque quando eu era criança, sai. Vai queimar a TV. Você fala, pô, é verdade, né? Vai queimar Vai a TV esquentar, mesmo, vai né? queimar. Impressionante, porque eu tomei conta de mim e a TV não queima mais, né? Impressionante. Ô, Samira, na sua adolescência, como foi? Então, eu fui uma jovem rebelde, né? Fui uma jovem rebelde, eu tive uma adolescência bem acalorada. E, falando sério, assim, nem foi tão rebelde, mas a minha adolescência foi muito pequena. Eu não tive adolescência, porque, na verdade, grande parte da minha vida foi preenchida por outras responsabilidades, porque eu fui mãe precoce, né? Eu engravidei aos 15 anos de idade e tive meu filho aos 16. Então, assim, 5 meses depois da minha primeira relação sexual, né, por realmente desprovida realmente de riscos, sabe, assim, de que, vai engravidar, sempre acontece com o outro, nunca com a gente, né. Então, assim, realmente naquela vida de, não vai acontecer comigo, eu acabei não me cuidando, e por ter pais que eram na época muito rígidos, não conversavam muito sobre a sexualidade, sobre sexo, eu acabei engravidando aos 15 anos. E aí, quando eu engravidei aos 15 anos, que eu ganhei o Felipe aos 16, veio um senso, assim, de consciência, um senso de responsabilidade muito grande sobre mim. Porque meus pais sempre me ensinaram a ser muito responsáveis, então eu tinha aquela sensação de que eu precisava corresponder a, né? E todo adolescente precisa, ou criança precisa corresponder a, né? E eu precisava corresponder a. Então, quando eu engravidei na adolescência, por ser do interior, eu tive uma represália mesmo, muito grande pela sociedade, sabe, assim, porque quando a gente fala hoje, se você conhecer uma prima sua, falar, 15 anos tá grávida, o que você pensa? Acabou com a vida. É unânime o pensamento. Até hoje, essa cultura, ela ainda é inserida na cabeça das pessoas. Fulana engravidou com tantos anos, acabou com a vida da fulana. Então, você imagina isso, meu filho tá com 21 anos, imagina isso há 21 anos atrás. Então, quando eu engravidei, meus pais são evangélicos, de uma família, assim, super tradicional. Minha mãe, imagina, professora, concursada, estudada, terminando a 4ª faculdade dela. Então, para eles, aquilo, assim, foi um baque muito grande. E acabou que eu me senti frustrando a minha família, né? Me senti, assim, realmente, assim, meu Deus, eu fui... parece que eu sou indigna dessa família, que é tão boa, que é tão produtiva, que é tão certa, né? Então, assim, eu vim meio que pra corromper. Esse era o meu pensamento. Então, para tentar provar o contrário, que eu não vim pra corromper, que eu não vim pra ser uma pedra, que eu não vim pra desonrar ninguém, falei, eu preciso correr atrás daquilo que vai deixar meu pai e minha mãe mais felizes ou menos, né, decepcionados comigo. E aí eu comecei, esse senso de responsabilidade, ele meio que me cobriu, assim, sabe? E eu sou uma pessoa muito, muito disciplinada. Sempre fui, tá? Isso eu jogava handball na minha infância pelo time da minha escola. Eu tinha que ser a armadora central, que treinava tanto, sempre fui muito disciplinada. Então, a hora que surgiu essa necessidade do senso de responsabilidade, eu falei, cara, eu preciso corresponder a, né? Então, daí meio que caiu sobre mim isso, essa necessidade de trazer para o meu pai e para minha mãe uma honra, uma alegria, não ser somente a menina aos 15 anos que engravidou. Porque lá no interior, gente, só para vocês terem uma noção, tá? Eu não sei, né, se hoje como seria, mas na época na minha escola, quando eu engravidei, tiveram pais que foram na escola pedir para que não me matriculassem na escola. Então, foi assim, algo muito chocante pra mim, porque eu era super popular, a bagunceira, aquela pessoa que interagia com todo mundo. E da noite pro dia, literalmente da noite pro dia, eu passei a ser vista como a promíscua, que tinha relação sexual, porque ninguém pensa, ai meu Deus, a 3ª, 4ª relação sexual da menina engravidou. Não, as pessoas pensam que, a pessoa deu pra Deus e o mundo e agora engravidou.
Esse é o pensamento, que engravidou na adolescência é sinônimo de promiscuidade. Então, eu não quero um mau exemplo com a minha filha, então eu deixei de ter amigas, minhas amizades acabaram. Na escola, eu tive esse preconceito dos pais chegarem e falarem, olha, se ela for matriculada aqui, a minha filha não vai ser. E eu tive um cara que, assim, puta, eu devo muito pra ele. Ele já faleceu, ele chama Mário Sérgio, ele foi o meu coordenador. E ele chamou a minha mãe e me chamou e falou, mãe, ele é aqui de Campo Grande. Ele falou, mãe, aqui não tem isso. Você vai matricular sua filha? A gente vai acolher ela. Ele sustentou, e é isso. Hein? Ele bateu no peito e sustentou. Colocou o emprego dele, colocou... Sustentou. Nossa, o Mário Sérgio, assim... E graças a ele, né, que eu nem tive oportunidade depois de formada de agradecê-lo, né? Graças a ele, eu falei, bicho, esse cara merece o nome da escola dele também em algum outdoor aqui dessa cidade. E o que eu posso fazer por ele é passar no vestibular. Então, eu também vou arregaçar por ele também agora. Agora vestiu a minha camisa, eu vou vestir a dele também. Então, vai ser nessa lei da reciprocidade. E ele foi um cara, assim, fenomenal pra mim. Eu tinha 2 intervalos. No intervalo, eu ficava sozinha na sala. A galera descia, sabe? Então, até essa parte do choque acabar, conforme minha barriga foi crescendo, ficava mais chocante ainda, né? Porque daí era literalmente eu grávida. Você escondeu a gestação? Não. Nunca. Assim que percebeu que assim que eu percebi, já contei pro meu pai e pra nesse minha mãe. crescimento, 3º, 4º, 5º, 6º mês, 7º, como que foi o acolhimento que seus pais tiveram? Que deve ter sido diferente do quando você deu notícia, imagino eu. Felipe, nunca foi um acolhimento assim espontâneo. Falar pra você que foi algo confortável, nunca foi. Tá? E não culpo meu pai e minha mãe, até porque se acontecesse com meu filho hoje, também não seria confortável pra mim, sabe? Foi desconfortável. Foi assim, meu pai, ele ficou um bom tempo sem conversar comigo, a gente tinha uma relação muito superficial e meu pai sempre foi meu best, assim, a gente tinha uma relação muito boa. E aí a gente ficou um bom tempo sem conversar, eram conversas triviais, tipo, telefone pra você, tem que fazer isso, bom dia, boa noite, era isso. E distanciou, né? Muito. Desconectou vocês. Isso. E assim, até a relação dele com a minha mãe também se desgastou, porque um conflito, eu sempre digo isso na minha casa, não é porque a gente vive numa microcomunidade. Se cair uma gota de água em mim, vai me molhar. Só que o meu molhado pode respingar em você, que tá comigo. Então, não tem como a gente não ter esse senso de responsabilidade coletiva dentro de uma família, porque a partir do momento em que eu engravidei, querendo ou não, existiu uma situação para minha família toda, pro meu irmão, pra minha mãe, pro meu pai, porque eles me acolheram, né? Então, era uma situação, a gestação era minha, quem ia gestar era eu que ia parir, eu que ia fazer tudo. Mas existia um senso coletivo ali. A família se torna um alvo também, né? É claro, né? E aí os pais antigamente se perguntavam onde eu errei, né? Que pai e mãe sempre se perguntam onde foi que eu errei, porque então tinha esse senso de culpa também muito no meu pai e na minha mãe. O meu irmão na época já fazia medicina, né? Meu irmão começou cursando medicina fora do Brasil, depois ele voltou pro Brasil. Então na época ele já morava fora do Brasil, fazia medicina. E aí foi quando eu ingressei no 3º ano da faculdade. No 3º ano da faculdade, no 3º ano colegial. E aí eu ingressei grávida, né? Porque eu engravidei no 2º ano. E aí, assim, interiorzão, na minha casa não era confortável a situação, né? Porque eu sentia o distanciamento da minha mãe e do meu pai, porque eu sentia que aquilo que gerava um conflito, né? Era algo tipo assim, meu Deus, eu te amo, mas não deixa de ser um problema, né? Eu te amo, mas não deixa de ter criado um problema, né? Não deixa de ser. E, gente, sem hipocrisia. Se acontecesse isso com o filho de vocês hoje, com a filha de vocês hoje, sim. É claro que seria, no mínimo, uma situação desconfortável. Ninguém acolhe uma adolescente grávida sem preparo nenhum, sem estrutura nenhuma. É mais difícil. E é sempre um baque, né? Nunca é... Pela idade, pela situação, pelo interior, pelo modus operandi da família, aquilo deve ser chocante. Sim. Né? Até você conseguir entender o que está acontecendo, como é que eu vou gerenciar isso como pai, como mãe... A tua cabeça devia estar a 1000, né? Você sabe que eu tenho um ponto positivo? Eu ligo o piloto automático. Se você perguntar partes da minha gestação pra mim, eu tenho um bloqueio. Você tava no piloto automático. Eu tenho um bloqueio. Eu tenho um bloqueio. Eu lembro das partes que eu reagia.
Isso eu lembro. Tipo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Agora, o restante, a não ser coisas que foram muito graves, por exemplo, uma vez eu fui numa padaria na esquina da minha casa, encontrei uma mulher, porque interior todo mundo se conhece, né? Aí tinha a fila do pão francês, né? Eu já tava barriguda, né? E aí eu cheguei na fila e falei, oi, tia fulana, tudo bem? No meio do monte de gente, ela virou pra trás e falou assim, eu tô bem, né, querida, mas já você... Então, era nesse nível que eu era tratada. Lógico, tiveram pessoas que me acolheram. Claro, né? Eu não fui só abandonada, mas eu fui muito mais abandonada do que acolhida. Então, tudo isso, assim, juntou junto com esse senso de responsabilidade de eu quero honrar minha família, eu quero mostrar pra eles que eu vou ser diferente, que minha vida não acabou porque eu engravidei aos 15 anos, de que eu posso mudar esse jogo, de que eu posso trazer alegria, e que a sociedade um dia vai me sentir digna de ir numa padaria comprar um pão sem alguém perguntar pra mim, dizer que eu não estou bem por eu estar grávida. Eu quero virar esse jogo. E vai ser a partir de agora. Então, eu lembro muito dessas partes que eu reagia. O restante é tudo no piloto automático. E quando eu também, assim, eu tinha vergonha de muita coisa, né? Então, eu ficava muito mais no meu quarto, muito mais introspectiva. Acabei desenvolvendo obesidade gestacional, porque minha melhor amiga passou a ser a comida, né? Não me julgava, não... Te dava prazer. Só me dava prazer, era um alívio, né? Então, eu passei a ter compulsão alimentar durante a gestação. Ocupava teu tempo. Exatamente. Então, eu ia pra escola, chegava lá, eu sentia o quê? Que eu não era bem-vinda. Eu chegava em casa, por mais que meus pais me acolhessem, eu tinha aquela sensação, talvez possa ser até mais minha hoje, olhando com a maturidade que eu tenho, mas eu tinha aquela sensação também de não estar confortável naquela situação. Então, eu não me sentia acolhida praticamente em lugar nenhum. Então, quem me acolheu? A comida. Meu quarto e a comida. E aí eu comecei a comer, e foi quando eu engordei 45 quilos, que foi o peso que eu ganhei na minha gestação. Nesse período, além do ganho de peso, da compulsão alimentar, olhando para trás, você se identifica que você teve depressão? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não só tive depressão intragestacional, pós-gestacional, e até quando eu entrei na faculdade de medicina, ela teve recidiva porque eu tive que me afastar do meu filho para poder cursar medicina, que ele ficou morando com meus pais em Dourados. Eu até tentei fazer essa adaptação dele aqui, eu e minha mãe, nós tentamos, mas não conciliava. Então, sim, com certeza, não tenho dúvida. Samira, seu primeiro vestibular, você tava com 16 anos. A sua mama cheia de leite. Na verdade, eu vim cursar medicina com a mama cheia de leite. Você passou do terceiro pro vestibular. Foi. Mas você tava numa raiva dessa galera também, que você estudou pra caralho. A tua virada de chave. Uhum. Pra estudar, pra desempenho acadêmico, por mais que tivesse uma mãe assim, talvez não teria sido dessa forma se não fosse a gestação, né? Porque assim, é muito difícil você encontrar motivação no meio de uma depressão. Eu sei. Tanto que no primeiro ano da faculdade, né, chegou no final do segundo semestre, eu realmente pensei em desistir. Desistir de tudo mesmo. Primeiro semestre? Segundo semestre, final do segundo semestre. Perdão. Primeiro ano. Porque assim, tava pesado sozinha, né? Tava pesado. Você veio pra cá sozinha, tentou adaptação, tudo, e depois ficou sozinha aqui. Depois fiquei sozinha aqui, né? Aí eu ia, aos finais de semana, eu ia pra Dourados ver o Felipe com a minha mãe. Então, e o neném tinha um aninho, pô. 1 ano e 3 meses. Uhum. Meu Deus. E aí eu ia pra lá, e aí minha mãe e meu pai, nesse aspecto, foram muito foda. Muito foda. Nossa, eles foram, assim, geniais. Você tinha a sensação de que, assim, onde eu tô, abre aspas, cagada que eu fiz tá paga. Que olha só, você é alguém. Você tinha essa sensação? Claro. E eles também. E era isso que me impulsionava. Na verdade, nem sei se eles tinham essa sensação. Não, eu botei aspas na cagada, pelo amor de Deus, tá, gente? Tá, não, eu super entendi, tá? É porque, infelizmente, são vícios que a gente tem de... Até eu falei aqui, um erro, né? É porque uma gestação não é um erro, gente, é uma gestação, né? Então, não é um erro, não é certo. Você pensou em interromper a gestação em algum momento? Não. Na verdade, assim, piloto automático total. Entendi. Entendeu? E como minha família era muito evangélica... Vamos fazer o que precisa ser feito. Então minha família era muito evangélica, assim, meus pais, né? Então, assim, não, de forma Houve alguma. algum apoio por parte do pai? Por pouco tempo. Por pouco tempo. Mais sólido, então. Por pouco tempo. Por pouco tempo foi. E... Seria muito forte dizer que você perdeu a sua adolescência... abriu mão da sua adolescência... Assim como precisou abrir mão dos primeiros anos do Felipe? Sem sombra de dúvida. Porque assim, provavelmente o primeiro palavra, o primeiro passinho, abre aspas, você não tava lá. Eu tava aos finais de semana, parcialmente. Abri mão. Abri mão da maternidade, abri mão de várias coisas da minha adolescência para poder prover
que hoje eu tenho. Era uma mãe com um bebê novo, com a mama cheia de leite, numa cidade grande. Não sei se tinha parente aqui, se ficou na casa de alguém, desbravando um mundo novo com pessoas totalmente diferentes, numa concorrência que talvez lá não estava acostumado, que faculdade de medicina é uma concorrência também. É. Na verdade, assim, até eu subestimei que eu ia passar no vestibular, sendo bem honesta, tá? Porque minha autoestima era tão baixa, que quando eu fui fazer a inscrição, como minha mãe tinha recém-formado em Direito, eu falei, cara, né, eu vou ficar entre a dignidade, resgatar a dignidade, ou eu faço Direito para ajudar minha mãe. Então, daí eu falei, vou fazer assim, eu vou fazer inscrição para Direito e vou arriscar 2 faculdades de Medicina. Né? E... Prestou aonde? Quais foram os teus alvos? Só aqui mesmo, que eu prestei. A segunda faculdade, como eu passei aqui, eu não fiz. A Prudente eu não fui fazer. Entendi. Não foi. E eu lembro na época que, só pra você ter uma noção, acho que era R$50 a inscrição e um quilo de alimento. Aqui, inscrição. Saudade. Até hoje. Saudades, disso. exatamente. E aí, enfim, quando eu prestei assim, nossa, foi tão maravilhoso quando eu fui fazer a redação. Porque eu cheguei tão encagaçada. Qual que era o tema, você lembra? Eu lembro até hoje da charge. Sempre tem que ser charge, né? Puta que pariu. Era a charge de uma mulher martelando alguma coisa assim na parede. E o marido, tipo assim, era uma inversão de papéis. Isso, inversão de papel. Tipo, era a mulher cada vez mais ficando dona de si. Né? Aí eu falei, puta, agora eu vou botar pra fuder esse negócio aqui. Que é comigo mesmo. Tá aqui, ó. Tô aqui, sou eu aqui, ó. Eu martelando aqui, ó. Já sei até qual que vai ser o clima. Então, assim, achei muito foda. Eu falei, não, tá pra mim. E eu cheguei toda encagaçada, assim, vieram outras pessoas de Dourados prestar também o vestibular, tal. E meus pais vieram prestar comigo, meu filho veio junto. A gente ficou naquele hotel Brumado. Aliás, Brumado, você fez parte da minha vida e nem sabe, tá? Aquele hotel lá, indo pro aeroporto Brumado, Afonso não tem? E do lado de uma drogaria famosa da cidade. Não paga, não fala nome. Não paga, não fala nome. Então não é hotel Eu tô brincando, Brumado. Não é hotel Brumado. Hotel Brumado, se faz parte, se é teu amigo, é nosso amigo também. Hotel Brumado, viu, gente? E aí a gente ficou hospedado lá no Hotel Brumado e foi veio eu, meu pai, minha mãe e o Felipe, que é meu filho, e enfim. Aí quando eu prestei, eu nem fiquei aqui. Gente, antigamente não tinha... lembra que a lista... não é da época de vocês. Mas a lista saía na parede. Mural. Não saía na internet. Era no mural. Só que já tinha aquela internet de escada, din-dom, sabe? Então, no outro dia, saía na internet. Aí meu pai e minha mãe falaram, a gente não vai ficar gastando dinheiro com hospedagem. Se vai sair no outro dia na internet, outro dia a gente vê. Né? Então, eu terminei o vestibular aqui e a gente voltou para Dourados. Eu fiz só os 2 dias de vestibular aqui e a gente já vazou para Dourados de volta. Então, eu fiquei lá esperando. Então, a galera que tava aqui, tipo assim, já sabia quem tinha passado, quem não tinha passado, mas eu, Zoró, não sabia de nada. Né? E aí, eu fui ficar sabendo no outro dia, que daí minha mãe falou, vamos lá ver. Eu falei, larga a mão, para com isso. Cheio dos Dilson, sabe? Para com isso, deixa Dilson, sabe? Não, para, vamos, não, para com isso. E aí, foi ela que viu a gente no computador de aquele monitor grande, sim, né? Aí ela que viu falou, meu Deus, você passou. Aí eu falei, mentira. Ela falou, você passou. Eu falei, puta que pariu, não acredito. Eu falei, não, tem que ver, mãe, deixa eu ver. Daí eu falei, meu Deus, não acredito. Aí eu saí correndo, minha madrinha, ela é vizinha de muro da minha casa, dos meus pais lá, né? E a minha madrinha, assim, foi uma apoiadora pra mim, sabe? Na época da gestação. Ela e a família dela. Então eu saí correndo, madrinha, passei, Como é que é o nome da madrinha? Nadir. Nadir. Legal. E aí, enfim. Você não deu uma passadinha na padaria, comprar pão e comprar pão? Pior que o pessoal da padaria, eles são mó gente boa. Não, mas é aquela mulher da fila. Mas a mulher da fila. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Mas olha, se eu falar pra vocês... que hoje eu tô bem. Se eu falar pra vocês que não mudou, é mentira. Existe sim essa hipocrisia. Eu era a mesma pessoa. Eu era a mesma mãe solteira. A mesma pessoa. Só que uma antes de passar no vestibular, a outra depois. A mesma pessoa, com a mesma essência, com a mesma história. E no outro dia as pessoas me cumprimentavam. É um título que você ainda nem tinha, porque ia faltar 6 anos. Peraí, exatamente. Peraí. Eu tinha só passado no vestibular. Então quer dizer que eu era mais digna por eu ter passado no vestibular? Só por isso? Né? O quanto que existe essa hipocrisia na sociedade, né? Da mulher que gesta mais precoce. Se você chegar e pegar o adubo que seu pai vendia, ele é melhor do que a sociedade. É verdade. A sociedade tá mais falida tranquilamente. O adubo do seu Irineu é muito melhor. Muito melhor.
E, enfim, daí foi isso. Aí eu acabei nem prestando pra direito, nem nada. E aí minha mãe já falou, não, vai fazer, a gente vai se virar, vai fazer. Que legal. Vai fazer sim. E aí vieram pra cá e aí criaram toda uma estrutura. No começo eu tentei trazer o Felipe, daí não deu certo. Daí ele ficou com a minha mãe, daí eu pegava o Queirozão, alô, o Expresso Queiroz fez parte da minha história. Toda sexta-feira de noite eu pegava, ia pra rodoviária, pegava um Queiroz na sexta, voltava na madrugada de domingo pra segunda. Pra Campo Grande, chegava aqui, tava só o raiando já, daí já ia pra faculdade. E assim foi indo. Até eu conhecer o meu amorzão, né? Ah lá. É que vocês não viram aí das câmeras o sorriso que o Augusto deu aqui. Raras vezes, talvez contra o Gabriel Barbosa faz um golzinho, ele sorri desse jeito também, né, o Gabigol. Ô, Samira, você disse que ao final do primeiro ano também tava difícil. Foda. Foi muita adaptação. Vim pra uma cidade grande, morar sozinha, ficar longe do filho. Como vocês mesmos citaram, eu amamentava. Tipo, eu fui ter mastite aqui em Campo Grande. Entendeu? Então, assim, né? E enfim. Foi muito. O que ia te motivar agora a continuar? Porque eu entendi as motivações que você teve de conseguir. O que te motivou a continuar? Eu acho que eu honro minha história. E eu amo o que eu construí. E eu acho que uma das formas que existe de eu continuar é continuar honrando, sabe? Eu tenho um puta orgulho, assim, quando eu olho pra trás e vejo tudo que eu construí. Isso daí, gente, não é demagogia, isso daí não é egocentrismo, é simplesmente admiração. Porque a Samira de hoje, quando ela olha a Samira do passado, ela fala, cara, como que eu tive coragem? Que hoje eu sou mais cagona que antigamente, sem sombra de dúvida. Acho que a gente vai ficando mais confortável nas situações, né? E a gente vai ficando menos valente. A minha valentia naquela época foi necessária, né? Ser brava, ser valente, né? Absurda. Hoje em dia eu já olho e falo, rapaz, não sei se hoje eu tivesse filho, tivesse que entrar na faculdade e falar, não quero mais, não. Não quero mais. Então, mas é porque a gente vai se condicionando ao conforto, né? Então a gente vai, conforto que eu digo assim, a zona de conforto, né? Então hoje eu não sei, eu olho pra trás e falo, rapaz, eu fui guerreira, porque... A cidade de Campo Grande, você sentiu um recomeço? Das pessoas não te conhecerem, sim, de não se sentir julgada? Sim. Mas, com certeza. Posso estar enganado, mas o início da faculdade também teve um pouco de estigma? O estigma, ele vai ter a vida inteira na vida da mulher, tá? Quando eu era acadêmica, tinha o estigma da mãe solteira, sempre, né? Então, por exemplo... E gordinha? E gordinha. Né, a mãe solteira e gordinha, e o estigma da mulher solteira é da mulher promíscua, né, isso que é o mais foda de tudo, né, a pessoa literalmente nunca deu tanta foda, se fudeu, e infelizmente fica com a fama de que... Não, minha mãe teve o meu irmão mais velho com 15. Então. Em Uberaba, em 1970 alguma coisa, então era pior ainda. Imagina que ela passou. E assim, sempre tive esse estigma, sempre tive assim, quando eu ia ficar com algum garoto, Augusto, não precisa ficar com ciúmes. Tira o fone, Augusto. Tira o fone agora que a gente vai falar bem baixinho. Corta o Augusto. Mas fica tranquilo, nós vamos perguntar do Augusto depois também, aí fica tudo em casa. Quando eu ia ficar com algum garoto, tipo, eu morria de medo, tipo, dele achar que só porque eu já tinha sido mãe, tipo, eu seria uma pessoa mais fácil, sabe? Pra ter relação sexual, porque existe muito isso, sabe? Ou de eu ser uma pessoa, tipo, menos digna, ou de não ser levada a sério como mulher, né? Então eu tinha muitas ressalvas, assim, na hora de conhecer pessoas, né? Tanto primeiro pelo meu shape, pelo meu corpo, que eu não me sentia confortável, porque depois que eu desenvolvi a obesidade, imagina, eu pesava 50 quilos, fui parar com 95. Ganhei o Felipe, fiquei pesando 83. Né? Cheguei aqui em Campo Grande pesando 83. Então eu tinha o estigma corporal, o estigma pessoal, então eu tinha uma certa dificuldade, assim, em ter relações. Uma coisa que homem fala, pelo menos falava na minha época, né? Se tinha a mulher com um filho, era assim, essa aí já vem com um chaveirinho. Mas até hoje existe isso. Que é o, tipo, compra um, leva dois, Entendi. né? Até hoje existe isso, né? Mas de piadinha não, né? Isso só tem aumentado. Não conheço o Augusto, mas isso agora só aumentou admiração por ele. E esse cara que tá aqui é um dos caras mais foda que vocês vão... O ser humano mais foda que vocês vão ver na vida de vocês, tá? A gente quebra o pau de vez em quando, porque a gente é marido e mulher, quem não, né? Quem não? Né? Basta ser casado pra quebrar o pau, mas como ser humano... O que ele fez pra te conquistar? O que ele fez de diferente? Ele é o que ele é. Mas naquele ambiente, assim, ó, de uma mãe solo, começando faculdade... Ele me respeitou. Pronto. Foi isso. Ele me respeitou. Eu fui só um ser humano, uma mulher digna de respeito. Foi isso, ele me respeitou. Ele me respeitou, ele me cativou, ele soube dar tempo ao tempo,
Então, todo esse respeito que ele teve por mim foi o que mais me aproximou dele, assim, sabe? E o como ele me tratava, porque eu era um touro bravo. Eu era, gente, Arredia, né? claro, Arredia. eu era um touro bravo, Você tinha entendeu? uma falsa segurança, então? Eu era um... Oi? Você tinha uma falsa segurança? Porque o jeito que você chegou, tinha tudo pra ser uma pessoa insegura. Sempre, claro. E o inseguro faz o quê, gente? O bicho acuado Agride, faz o quê? agride. Ataca. É isso. O bicho acuado É ataca. verdade. É isso. Então eu era muito, tipo assim, muito fechada, sabe? Eu sempre tava pronta pra quê? Pra lutar. Briga. Olha, olhou pra mim de canto de olho. Às vezes a pessoa é vesga. Ela não sabe o que é parasimpático, não. Você entendeu? Ela tava só no simpático, É, só na... era só reativa, Escuta, entendeu? Samira, tem a fuga também? Não. É luta ou luta? É o luta ou luta, não tem fuga não. Aqui é luta ou luta. Não. Não, aí você encontra um cara que te devolve a dignidade como mulher, de ser respeitada, de ser tratada bem, de ser galanteada. Aí... Eu acho que não existe nada que cativa mais do que o respeito e o carinho, sabe? Eu acho que não existe nada que te cativa mais ou que te prende mais do que o afeto, sabe? Tipo, você é alguém pra mim, você é importante, independente da sua história. Aliás, você é até mais admirável agora. Eu acho que foi mais ou menos assim, sabe? E o afeto, ele é modulado junto com a empatia, né? Não adianta você demonstrar afeto se você não consegue se colocar no lugar do outro, entender a situação do outro e, ó... Pô... E assim, massa, hein, cara? E o Augusto, eu posso falar disso tranquilamente, porque o nosso filho, ele super entende. O Augusto é um cara tão assim, sabe, tão respeitoso. Ele comprou tanto, comprou no sentido de estar junto, tá? Não no sentido monetário, pelo amor de Deus. Mas ele comprou a briga. Assumiu, né? Literalmente que assim, o Felipe é filho do Augusto, passado no papel e tudo, sabe? Então assim, na minha casa não existe diferença. É pai, entendeu? É isso. Ele foi lá, fez a adoção, a gente formalizou tudo, né? Se bem que pra mim a formalização, se acontecesse ou não, era só um detalhe. Foi algo que ele quis fazer, foi algo que ele quis falar, não, além da presença pessoal, eu quero também fazer a parte também de papel, né? Então, assim como minha família, né? Eu tenho várias personalidades ao longo da minha vida. Se eu pudesse escrever uma biografia, assim, homenagear algumas pessoas, né? Com certeza tava ali nos top 3, 4, o Augusto, independente. E olha que a gente já se separou, a gente já voltou. E mesmo eu puta da vida com ele, eu sempre falei bem pra caramba dele, tá? Sempre falei muito bem dele, sempre falei a vida inteira. Falei, ó, pra algumas coisas é marido, né? Mas assim, ó, pra isso aqui, ó, o homem, ele sempre. Porque eu acho que independente de qualquer coisa, é uma pessoa foda. Independente das situações que a gente vive, quando você identifica um bom caráter, tanto você nele quanto ele em ti, o respeito se estabelece. Por mais que a maturidade te mostre diferenças, você escolha conviver ou não com essas diferenças, mas o respeito nunca... Claro, sem sombra de dúvida. E, Samira, durante a faculdade que você foi se estabelecendo melhor, não, aqui que eu vou ficar, vou terminar isso aqui, mais um desafio na minha vida. Dentro da faculdade, você abriu um espectro do que você gostava, do que você queria fazer da sua vida dentro da medicina? Ou só sabia aquilo lá assim, eu sei que eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo? Eu sempre fui muito racional, né? Assim, eu sabia por que eu tinha entrado na universidade, porque eu tinha entrado na faculdade de medicina para recuperar minha dignidade, e eu sabia onde eu queria chegar. Mas eu sempre soube que eu nunca ia gostar de nada do aspecto cirúrgico. Não. Isso eu sempre soube. Ficar em pé não tá com nada. Não, eu sempre soube assim que eu ia ser uma clínica nata, tá? E por eu ter essa proximidade com a obesidade pessoal, tá? Por eu ter essa proximidade com transtornos de humor, com depressão, porque também era uma realidade minha. Sim. Então eu sempre gostei muito tanto da psiquiatria, do estudo, né, de comportamentos e de doenças psíquicas, né? E gostava também de atrelar a questão do estudo da obesidade, porque até então era uma ambição, era um projeto pessoal. Eu tinha muita vontade de voltar a ter um peso normal. Então, tudo que eu podia estudar, tudo que eu podia ler sobre tratamento de obesidade, eu estudava porque era realmente uma questão pessoal.
Lógico que depois, mais pra frente, eu comecei a transformar isso como uma visão pra minha vida profissional. Pensei, poxa, eu fiz comigo, eu gostei, eu tô vendo que é um nicho que ainda é muito pobre dentro da medicina, naquela época, hoje em dia, né? Não, hoje em dia já ainda não estourou a bolha, né? Mas já encheu. Já encheu, então naquela época, quando eu comecei, eu falei, não, realmente é uma área que não é bem tratada, não é bem reconhecida. E aí eu sabia que eu ia ser clínica, e que eu gostaria de trabalhar dentro de alguma especialidade voltada para transtornos psíquicos ou voltadas para transtornos de composição corporal. Lógico que hoje, com a minha visão de médico, eu sei que as duas coisas estão 100% muito atreladas. juntas, né? Isso que eu ia te perguntar, não tem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque a depressão está atrelada à obesidade, a obesidade está atrelada à depressão. Então, né, a gente não sabe quem veio primeiro. Se foi a depressão desencadeando a obesidade ou se é a obesidade, a inflamação da obesidade que pode desencadear a depressão. Então, eu consegui casar os dois juntos, assim, enfim, mas na faculdade eu tinha certeza que cirurgiã eu não ia ser. Não, mas é legal você falar isso, porque aqui nos bastidores ela tinha me falado. Não, eu não curto, beleza. Tem gente que olha e fala, mas eu não me dou bem com sangue, não vou conseguir ser médico. Não. Precisa disso pra ser médico? Não, imagina. Lá em casa é a maior tiração de sarro, porque eu passo mal mesmo com sangue, entendeu? Até hoje, velha, já coroca, assim. Na hora que o pessoal vai do laboratório, às vezes, tirar, né, fazer coleta de sangue, eu já falo, gente, será que eu vou ganhar certificado? Porque eu não vou passar mal, nem nada. Eu quero um certificadozinho, será que eu vou ganhar? O pessoal já chora de rir. Mas assim, lógico, pequenos procedimentos eu faço, porque hoje, além de eu fazer o tratamento da obesidade em si, eu faço também performance física e performance corporal. Então, tudo que é procedimento minimamente invasivo da parte estética, eu acabo fazendo. Corporal, tá? Peito pra baixo. Então, mesoterapia, ou outros procedimentos, assim, que são minimamente invasivos, eu faço sem problema nenhum. Agora, cirurgia, PS, não. Falou que tem que dar um ponto depois? Não. Nunca foi minha praia, tá? Nunca foi mesmo, assim. Principalmente essas coisas que são relacionadas à tragédia, como a gente tava, né, falando assim, eu lembro uma vez que eu tava como acadêmica, eu atendi um senhor que era um andarilho e que acho que ele estava envolvido em uma briga, né? E ele, alcoolizado, acabou levando uma machadada na cabeça. Uau! Né? Então, assim, ele tinha uma abertura gigante, assim, né? Pra eu suturar. Eu lembro disso até hoje, assim, que eu fiquei com muita compaixão dele, isso porque ele tava, assim, quase semi-sedado, porque ele tava, assim... Chupeta. Exatamente, alcoolizado. Então, assim, volêmico e alcoolizado. É a combinação perfeita. E eu lembro, assim, de eu lavar, né, o ferimento dele, assim, e eu fazia aquilo por compaixão a ele, mas dizendo pra mim mesmo, nossa, o dia que eu puder optar em não fazer isso, eu tenho total certeza que eu não quero fazer isso, porque eu não sou muito boa nisso, eu sou acadêmica de medicina e eu vou fazer isso porque eu preciso passar de ano, então eu vou dar o meu melhor, mas dizer que eu faço isso porque eu quero pro resto da vida, não. Você reconhecer isso te livra de muita frustração durante a faculdade. E não é demérito nenhum você se reconhecer, na verdade você... evita passar por desconfortos desnecessários. Eu falei no começo, né, do nosso podcast, pra mim o melhor médico é aquele que reconhece a sua humanidade, seus limites, entendeu? Não é aquele que acha que vai salvar o mundo, vai desbravar, sabe tudo e todos. Não, é aquele que reconhece a sua humanidade e diz, eu te ajudo até aqui eu te ajudo muito bem, daqui pra lá eu não consigo mais te ajudar. Então isso é uma autoproteção pra você e é um ato de amor pro outro, porque como é que você vai oferecer algo pro outro meia boca? Você tem que espalhar essa mensagem, porque... Eu sou de uma época que nem é tão longe assim, formei em 2012, mas assim, o homem que não sabia o que queria fazer de residência era cirurgia geral. Não sei o que eu quero. Você vai fazer cirurgia geral, então presta lá. E quando você via, tinha gente fazendo cirurgia geral que nem lá queria estar. Causando dano, tanto para ele, quanto para o paciente. Exatamente. E, gente, pelo amor de Deus, não tem nada de fraqueza. Você dizer eu gosto, eu não gosto, eu tenho aptidão, eu não tenho, são características, não é fraqueza. Ponto. Reconheça a tua característica, minha característica é essa e ponto, e acabou. E a graça da medicina é o quê? Dá pra citar pelo menos 80 áreas de atuação pra você fazer alguma coisa. Fácil. Não é possível que você não goste de algo em 80. Se você não gosta de algo em 80, aí realmente a gente errou lá no xizinho do vestibular. Isso. Ou você não gosta de gente, não sei. Eu acho que talvez tenha errado até no teste vocacional lá, né? Porque assim, não quer dizer... A medicina é muito ampla. Se você quiser até fazer, sei lá, medicina nuclear, né? Tem uma área que você vai fazer medicina nuclear. Então você tem... E não tem problema nenhum você dizer... eu não gosto disso, eu não gosto... Não, você não é menos médico por não estar no pronto-socorro. Você não é menos médico por não estar dentro de um SAMU. Você não é menos médico. Você é só um médico que é bom no que você faz, naquilo que você escolheu. No seu nicho. Exatamente. Como é que foi a tua
o teu processo de emagrecimento. Hoje eu vi teu post, teu story. Ó, pessoal, se preparem. Essa daqui é uma foto minha e ela mostra. Como é que foi essa transformação? Como é que você... Começou como? E quando, né? Comecei com dieta, comecei com atividade física, como é que foi isso aí? Erros e acertos, né? Sempre dieta, porque quando a gente pensa em emagrecer, a gente pensa o quê? Restrição, vou fazer uma dieta louca, né? Dieta da lua, dieta não sei o quê. Então, fui erros e acertos, né? A matemática de tem que ou sair mais do que entrou ou entrar menos do que tá saindo. Exatamente. E na época eu era acadêmica de medicina, né? Então, assim, eu não tinha lá muito tempo, né? Tava no 4º ano da faculdade, assim, eu não tinha lá muito... Já tinha emagrecido um pouco, eu comecei a emagrecer no 2º ano da faculdade. Então, assim, eu não tinha lá muito tempo pra treinar e nem grana, tá? Essa é a realidade, assim. Eu tentava pedir o mínimo possível pra minha mãe e pro meu pai, porque eu já sabia que existia a sobrecarga da minha faculdade particular e eles já criavam o meu filho. Então, eu tentava pedir o mínimo possível, assim. Era só aquilo o essencial. Então, eu pensei, bom, peraí, o que eu posso fazer, né? Eu posso... diminuir o que eu como. Então, eu diminuí a quantidade que eu comia, mas não, naquela época, eu não tinha visão de melhorar a qualidade alimentar, né? De trabalhar mais com a parte de qualidade. Então, foi assim, entre erros e acertos. Eu fui diminuindo a quantidade, fazendo algumas dietas mais extremas em alguns momentos, aí reganhava peso, entre tentativas de erro e acerto, mas sempre focando na dieta, assim. Nunca foquei tanto em exercício, né? Procurou ajuda de algum médico na época? Quando o Felipe nasceu, depois... Não, procurei sim, na época eu lembro que tinha um médico em Dourados que minha mãe me levou, que ele tratava as pessoas para obesidade. Tratar pessoas para obesidade naquela época era prescrever só Sibutramina ou Femproporex, né? Você chegava lá, receita amarela. Você chegava lá, era só isso, entendeu? Você chegava lá, a pessoa nem conversava com você, já te dava uma receita e ia embora, como se o problema... vai dar calor, você vai ficar vermelho, mas fica de boa. E aí eu passei mal pra caramba. Eu nunca tomei, mas eu sei que ficava assim. Nem pra estudar, assim, na época da faculdade? Você tomava Femproporex, essas coisas? Vigile, porque você é mais jovem. Jovem, sim. Não, na minha época era Femproporex. Na minha época a gente tomava Femproporex pra estudar. Pra virar a noite estudando. Vai vendo a loucura. Vigile é pra narcolepsia. A única recomendação de orelha era não toma depois das 4 da tarde. Aí uma vez naquela noia de residência, tomei 4:30 da tarde. Era 5 da manhã, eu tava com o olho aberto. Exato. Quando eu consegui dormir, eu sei que tava tomando tiro. Acordou desesperado. Eu vou diminuir essa porra. Não, gente, não. É porque as medicações, assim, né, que a gente tomava antigamente era na loucura mesmo. Não era por indicação, né? Era pra ficar acordado. É rebite mesmo. Era pra ficar acordado, era isso, entendeu? Eu precisava ficar acordado, precisava cumprir com aquela carga horária gigante, eu cumprir com essa obrigação gigante, até em prova. Rapaz, 7 dias... A faculdade da medicina, ou você vive... ou você estuda. Exatamente. Na hora que você acha os dois, pode ter certeza que sua nota vai cair. Sua nota vai cair, dá pra você passar, às vezes você consegue equilibrar. E aí foi... Mas aí eu fiz uma tentativa com o médico, né, na época, e aí também por essa questão assim de, não vou ficar gastando dinheiro com essas coisas, vou tentar economizar no que eu puder, e aí eu fui tentando emagrecer por conta própria. E aí, quando foi no 5º ano da faculdade, que eu comecei a levar mais a sério a dieta, a mudança alimentar. Porque daí deixou de ser só revistinha tititi, sabe, no mercado, a gente dieta dá não sei o que, dieta dá não sei o que lá. Aí eu comecei a estudar mais afinco, assim mesmo, a questão. Chá de quiabo. E nesse 5º ano, quando você começou a levar mais a sério, baseado até mesmo às vezes em estudo, você imaginava que isso aí poderia ser o seu futuro? Sim. Profissional? Sim. Já vi ali um nicho. Desculpa, a gente tá falando em 2006. Olha, eu não lembro. Eu acho, eu poderia chutar que a resposta seria que não pensaria tanto, porque quando eu lembro de Instagram, que nem eu falei, 2010 surgindo, a primeira médica que eu lembro que falou sobre saúde, emagrecimento, performance e tudo, foi você. Uhum. Então a gente tá em 2000, alguns anos antes ainda. Acho que era um nicho muito... No engrenar da rede social ainda. Na verdade, se eu não me engano, o Instagram surgiu em 2012. 12? 2012 ou 13. Você tá mais certo do que eu. Acho que foi isso. Porque a gente saiu do Orkut, né? A gente saiu do Orkut. E aí a gente começou a vibe Instagram. Tudo que eu falo data é de 4 anos. Eu só me basei por Copa do Mundo. Então, ou vou falar que foi na da África do Sul, ou vou falar que foi na do Brasil, entendeu? Não, se eu não me engano, foi 2012, 2013 que surgiu o Instagram, se eu não me engano, tá? Mas enfim, quando surgiu, mas na época que surgiu o Instagram, eu já era bem posicionada naquilo que eu queria fazer. Já tava bem decidida. Amadurecida. Agora, em 2006, não tava 100% amadurecida. Quando foi que eu me permiti amadurecer? Eu me permiti amadurecer nesse aspecto, eu já gostava de estudar.
pela questão pessoal. E aí, quando eu comecei a trabalhar no PSF, que eu comecei a ver a realidade da periferia, porque todo mundo imagina assim, né, que a pessoa da periferia, ela é a pessoa onde habita mais o índice de obesidade na periferia, porque as pessoas não têm uma conscientização alimentar, elas acham que comida é somente alimentação é só calórica, ela não é nutritiva. É só caloria. É só passar horas sem fome. Exatamente. Então, eu comecei a ver essa questão da obesidade aonde eu trabalhava, que era muito forte. E aí eu comecei a me interessar. E na época eu já fazia pós-graduação de endócrino, né? Porque eu já entrei com esse intuito fiz a pós-graduação, optei por não fazer residência, primeiro porque eu tinha filho, tinha uma vida inteira que eu tinha que acelerar o passo, porque eu nunca tive uma vida que eu pude respeitar muito as minhas etapas, então eu tinha que acelerar o processo de crescimento profissional, então eu optei por fazer uma pós-graduação de endócrino, depois optei por fazer pós-graduação em nutrologia esportiva, porque tudo foi se encaixando. Então, quando eu trabalhava no posto de saúde, trabalhava pelo SUS, eu comecei a enxergar ali, assim, essa carência que tinha e juntei junto com o meu desejo as coisas que eu gostava de estudar. Aí eu falei, não, então peraí, eu gosto de estudar isso e vejo essa realidade nessa população, porque eu não posso unir os dois, né? E aí lembro que lá mesmo, junto com a gerente de lá, a gente começou a criar como se fosse uma estratégia para tratar a obesidade. Já começou ali uma célula de... Isso, exatamente. E aí, logo em seguida, eu saí, a gente não deu andamento ao projeto. Logo em seguida, eu saí do posto de saúde, fui trabalhar num plano de saúde que tem aqui, perdão. Mas assim, de lá, quando eu saí, eu já tinha essa questão madura, assim, que obviamente, eu ia passar por vários processos, que a gente, quando é recém-formado, a gente não escolhe, né? A gente é escolhido, é diferente. Depois, com o tempo, a gente passa a escolher onde a gente quer estar, o que a gente quer atender, e tempo e dedicação, né? Porque nada, não existe, eu desconheço pelo menos, tá? Nada. Tem gente às vezes que fala assim, ai, fulano é sortudo, ai, fulano é herdeiro, ai, que a gente tem a mania de desmerecer o sucesso alheio. Eu desconheço qualquer sucesso que veio do nada. Até a pessoa que é um herdeiro, se ele tá mantendo o patrimônio, ele tem mérito. Ele tem mérito. Com certeza. Sim, não existe sucesso sem mérito. Esqueça essa possibilidade. E não existe o mérito do fácil. O fácil é o fácil. Todo mundo faz. O mérito vem do diferente. O mérito vem de encarar o que você tem que encarar o diferente, fazer o diferente, peitar o que tem que ser peitado. E eu desconheço. Então, na época, assim, eu me dediquei bastante pro convênio, sabe? Eu suei mesmo, dei meu sangue. Como eu já falei pra vocês, sou bem disciplinada. Claro, isso. O que a gente muito enxerga? A quem tá no convênio só está lá rapidão. Não entra de corpo e alma. Não, imagina. Até porque me foi oportunidade. Eu sou muito essas coisas assim, me deram uma oportunidade. Tem que abraçar a camisa, né? Eu vou fazer por a camisa sabe? ali, abraçar então, quando me oportunizar. quando eu não tinha título de especialista, quando me convidaram pra trabalhar num nicho que não tinha médico que queria trabalhar. Ninguém queria tratar a obesidade. Ninguém queria fazer o ambulatório de cirurgia bariátrica, pré e pós-bariátrica. Ninguém queria. Ninguém queria, não, obesidade é chata, obesidade tem que dar... Ninguém queria conversar com o paciente obeso, porque achava que ele era um descompromissado. Essa pessoa não tem compromisso com a saúde, essa pessoa daí é uma relaxada, tá aí porque quer. Então ninguém tinha essa paciência. Até hoje tem preconceito, gente. Assim, eu vou ser honesta, eu me sensibilizo com a obesidade porque eu já tive a doença. Mas se você pegar uma pessoa que nunca teve obesidade, nunca sofreu algum estigma pelo excesso de peso, ela tende ao quê? A subjugar. Sim. E assim, ela tende a julgar de forma sempre pejorativa, sabe? Assim, como se fosse uma opção da pessoa. Ela é sem vergonha, ela tá ali desse jeito porque ela quer. E não é bem assim que funciona. A gente sabe hoje que 70% da obesidade, ela é genética. Só que as pessoas, elas acabam engordando pelo ambiente. E aí elas despertam genes da obesidade que ajudam ela a ganhar peso mais rápido. Gatilhos que vão... Exatamente. Então, assim, né, e até hoje, quando você fala isso, com certeza agora vai ter alguém torcendo o nariz dizendo, imagina, não é assim não. Essa daí tá fazendo apologia à medicalização do tratamento da obesidade. Não é assim. É porque é uma doença e tem que ser encarado como uma doença, como qualquer outra doença crônica. É uma doença. Existe sim, no meu caso, por exemplo, não tenho genética na família, não sei se nasci com algum polimorfismo ou não, desenvolvi uma doença que desencadeou a obesidade. Desenvolvi depressão, que desencadeou a minha compulsão alimentar, que desencadeou a obesidade. Aí sim,
né? De repente, eu não tenho uma obesidade genética, eu não faço parte desses 70%. E consegui resgatar não o peso que eu tinha antes, porque hoje eu tenho uma noção mais de composição corporal, em termos de ganho de massa muscular, essas coisas que lá, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha. O que mais importava era o número da balança, né? Isso, Tinha nem noção. Ó, do teu pico de peso até o momento em que você se sentiu confortável na tua imagem no espelho, demorou quanto tempo? Entre acertos e erros. Anos. Eu pergunto isso porque, assim, ó, às vezes o paciente me procura no consultório e, não, eu quero tratar a obesidade. Ele quer do dia pra noite. Não, todos querem. Do dia pra noite. Doutor, ó, esse mês eu não emagreci tantos quilos. Porque daí a pessoa não lembra que, assim, são anos. Sim. É uma desconstrução. Exatamente. E quando vem De a uma decepção do primeiro mês perder 10, segundo 8, o terceiro 6, o quarto mês 1,5. Ganhou. Aí é a hora o cara perde a adesão. Exatamente, Fala a aí, que bosta, não desmotivação. adianta mais nada. Aí eu tento sempre no consultório, assim, quando o paciente chega, eu já conto uma história pra ele. Eu falo, olha, aqui a gente vai casar. E não dou divórcio pra ninguém, a não ser que você queira o seu divórcio. Aí tudo bem. Aí você pode ir. Mas aqui a gente vai casar. E ao longo da nossa relação, várias coisas vão acontecer. Às vezes pessoas vão morrer. Às vezes a gente vai acordar super motivado. Às vezes a gente vai ter problemas. Vai dar ruim. Vai ter dias que a gente vai estar feliz um com o outro e vai ter dias que a gente vai estar muito mal. Mas o mais importante vai ser a construção. Então, assim, a gente vai estabelecer metas, micrometas, e a gente vai tentar sempre garantir essas micrometas. Se não rolar, a gente vai sentar junto e a gente vai resolver como 2 adultos o que está acontecendo. Igual gente grande. O que está acontecendo para a gente não conseguir atingir nosso objetivo. Porque todo mundo tem o direito de não querer emagrecer. Todo mundo tem. Às vezes chega no consultório um paciente e fala assim, eu vim aqui porque minha mulher me mandou. Eu falo, Já. A mulher que Esse mandou, não volta. Eu Esse já daí- falo, você Não, veio não. aqui porque você quer. Não é porque a mulher mandou. Porque se sua mulher mandou, a hora que começar a apertar as coisas pra você, você vai espanar. Você tem que estar aqui porque você quer. E você tem todo o direito de, partiu de quem, dizer, né? não quero. Tá tudo bem. Ok? Você que vai conviver com a doença, você que vai sentir os... Eu tô aqui pra te orientar. O caminho é esse. Se você escolher esse caminho, você vai ter esses benefícios. Se você escolher o outro caminho, você vai ter esses benefícios. Mas os 2 caminhos vão ter prejuízos também. Cabe a você. Eu tô aqui pra te ajudar a ser uma tutora. Sou uma tutora. Sou uma boa tutora. Mas se você qual caminho você vai escolher, aí já é com você, né? até porque tem paciente, por mais que você tenha um protocolo perfeito, E não existe protocolo ele não vai querer. perfeito. Exato. Não existe protocolo perfeito, né? Essa palavra protocolo parece que tá engessado. Gente, cada um tem sua individualidade. Sabe? Por que hoje o tratamento da obesidade ele é tão visto com tanto preconceito, né? Então, às vezes a pessoa, sei lá, sofreu um acidente de moto. Mas toma sibutramina. Foi a sibutramina que fez o acidente de moto. Por isso que ele bateu a moto. Bateu a moto porque tava tomando sibutramina. Então, assim, O estudo da Finlândia, né? Que saiu agora. 3 ideações suicidas de quem tava usando o Ozempic. 3. Os 3 na Finlândia. 3. Vou começar, a Finlândia já não é um Pô, país gente, já muito não- bom pra você estudar Exatamente. Você já suicídio. não tá muito Exato. afim de viver. Lá já Lá tem na nem Finlândia sol. o índice de suicídio já é mais alto, Quebrar o né? aquecedor, fudeu. E assim, aí tudo gira em torno do preconceito do tratamento da obesidade, né? Porque o tratamento para obesidade, ele é visto como um tratamento, assim, fútil, começa por aí, né? E quem adere e emagrece com o tratamento, emagreceu de forma É um fácil. dopado. Não, de forma fácil. Doping. Foi doping. É igual a história do bariátrico. O bariátrico chega e fala, emagreci 36 quilos porque fiz cirurgia bariátrica. Mas também com bariátrico é tudo. Você tá Faça tá sendo completamente coerente com o que você falou agora há pouco. De você O não mérito. aceitar desmerecer. Não vai desmerecer nada. Gente, não existe Seja sucesso. você que cortou metade do estômago, seja você que tá usando Não muita exatamente. vacina, seja você que tá... Cada um vai pagar o seu preço. Não existe sucesso sem mérito. Exato. Não, isso é impossível. Sem mérito, Há um preço a ser pago. tudo, né? Você só vai escolher qual preço você quer pagar. E no emagrecimento do mesmo jeito. Não é que você vai escolher o que é mais caro para você. Permanecer onde está ou mudar. Mas os dois caminhos vão ter sucessos, insucessos, ônus e bônus. Samira, posso estar com a impressão errada, mas assim, eu acho que uma das áreas da medicina que mais tem crescido exponencialmente em PG e atrair os olhares dos atuais estudantes de medicina é justamente a área que você trabalha. Emagrecimento, performance, longevidade, é justamente isso. Como que você enxerga esse cenário e também esse mercado hoje? Porque eu tô falando aqui
abertamente que foi a primeira que eu conheci aqui em Sim. Campo Grande, que é uma capital do estado, a fazer isso e provavelmente pegou todas as fases do nascimento do nascimento daquela especialidade que hoje é uma especialidade. Como que você vê isso hoje? Cenário e mercado. Olha, eu vou falar primeiro do cenário dessa área, né? Da longevidade, da performance. Eu não sei se... Eu acho que eu posso associar, tá? Com o número de médicos se formando, jovens, né? Junto com isso. Eu não acredito que a medicina tenha dono, tá? Eu não acho que a obesidade seja do endocrinologista, a hipertensão seja do cardiologista, a doença é do paciente, nós estamos para servi-lo e tratá-lo como deve ser feito, né? E é essa a nossa função. Eu estudo sobre isso, me aperfeiçoo mais nisso, então eu sou boa nisso, então eu vou tratar isso. Então não existe, a doença é do médico, não, a doença é do paciente, a gente está aqui para tratar, né? Ou seja, diminuir danos ou seja, curar, né? Essa é a nossa função. Então, vamos pensar então agora nessa leva de médicos que estão formando, né? Então, tem uma quantidade muito grande de médicos formando com essa... A nível você formou na época que tinham 2 faculdades na cidade, hoje no nosso estado são 5, né? 5 ou 6. E as pessoas olham para você, né? Olham para outros colegas que já estão há muitos anos no mercado. Ela... exatamente sobre... Bem cuidada, com a própria clínica. Exatamente. Bem sucedido, fala, isso aí é fácil. É isso que eu quero pra mim. Aí o que eu acredito que aconteça? É uma falsa promessa mesmo, entendeu? Que vem a existir, porque você se forma, né? E aí te vem a falsa promessa de que um consultório particular é fácil de ser administrado, é fácil de você conduzir, de que é fácil. A tal história do ser fácil. Todo mundo quer pular etapas e chegar no fácil, né? Mas, gente, o fácil não existe. O fácil não existe, esquece isso. A vida, o fácil não existe. O que existe é o dia a dia, é você aprender com o que você erra, é isso. Olha, eu vou falar uma coisa, eu peguei todo esse trajeto, né? E eu não tenho, pelo amor de Deus, nada contra os jovens que estão se formando e que querem atuar na minha área de atuação. Aliás, eu abrigo lá na minha clínica, às vezes... São bem-vindos, né? Não, e às vezes tem, minha filha está se formando, ela pode ficar aqui com você. Eu falo, olha, existe uma questão de ética médica, então com o paciente não fica. Mas se quiser vir aqui, sentar comigo, trocar ideia, né? Quando eu ampliar a clínica, por que não trazer para vir ficar comigo, né? Mas assim, o que eu vejo é que tem muito médico se formando e estão se vendendo por cursos curtos, por capacitações pequenas, para tratar algo que é grande, entende? Então, Cara, cursos curtos, você foi cirúrgica, hein, cara? Você foi... Eu acredito assim... Quem diria que ela seria cirúrgica, né? Logo você. Exatamente, logo Você eu. foi um alvo, cara. Então, o que eu vejo, assim, as pessoas, assim... Gente, todo mundo quer conforto, né? Ninguém acorda todo dia falando, nossa, quero me ferrar muito hoje. Cara, que desejo de vontade de me ferrar hoje. Ninguém acorda assim. Todo mundo quer o gelo, ninguém quer encher a forminha, Exatamente. né? Todo mundo quer... Gente, o cara que acorda querendo se ferrar, né? Então, É uma coisa errada aí. Tá errado. Eu vivi 2 anos que era de cirurgia geral. Eu era desse Se jeito. ferrando. Eu tirava o pijama e falava, caralho, hoje eu vou tomar no cu muito. Mas eu tinha 2, 3 amigos lá, eu vou tomar no cu junto. Então, eu vejo assim, que a galera jovem que está se formando agora, gente, obesidade, infelizmente, é uma pandemia, né? Então, tem espaço para todos, tá? E eu fico muito feliz da gente estar todos combatendo uma doença, todos melhorando a longevidade, todos tratando inflamação. Eu acho que isso a população só tende a ganhar. Mas só tomar um certo cuidado, porque ninguém chega onde chega, ninguém adquire experiência da noite pro dia. É uma sucessão de fatos. No curso de final de semana, um final de semana. Curso curtos não, né? Claro que você só vai conseguir adquirir conhecimento se você fizer vários cursos, né? Mas não se pode se vender por um curso só, achando que aquilo ou que a verdade daquela pessoa ela é única, né? Porque eu sou uma grande questionadora. Se eu falar pra vocês que eu tenho mais vários cursos que eu já fiz, que eu paguei horrores, e que eu falei depois, que merda que eu tô fazendo aqui, entendeu? Eu discordo 100%. Que bosta eu tô fazendo aqui? Tipo, gastei meu dinheiro à toa, entendeu? Onerei meu mês, meu orçamento por uma coisa que eu não acredito e que eu não vou usar na minha clínica. Só que isso foi o quê? Foi anos o quê? De censo. Construção. Te deu conhecimento pra realmente não usar. É igual o Thomas Edison, né? Desenvolveu 1000 formas de não fazer uma lâmpada elétrica. Até que ele achou uma. Demival, nós vamos cair numa longa discussão, porque quem inventou a lâmpada foi Nikola Tesla. Eita. Que tipo de lâmpada?
Fati. Lâmpada, irmão. Porra. O Thomas Edison contratou o Nicolas Tesla. É sério, contratou. Enfim, Entendi. teve um litígio E aí, CLT, entendi. não existia CLT na época, né? Ele só... Sério? É, O Tesla, dá um Google. que é dono do carro também? Não, pô. Não. Será que é Mas alguma é uma coisa? homenagem a Tesla. É, porque também Freud, tipo assim, ele também teve os aprendizes dele, né? Que diz que ele ficou famoso assim, mas foi Aí na vem verdade... a frase que, assim, todo mundo tem ideia, mas quem leva o nome é quem publica. Claro. Exatamente. E parabéns pra quem publica, porque escrever artigo, publicar, Aham. é um saco. Opa! Provavelmente, se um dia eu inventar alguma coisa, não vai levar meu nome, porque eu não vou publicar. Samir, ó, da mãe solo na adolescência pra menina com problema de obesidade, que perdeu peso, que sofreu retaliação das pessoas e tudo mais. Como é que foi se lançar a rede social? Agora vou aparecer, ó. Porque você tinha tudo pra querer ficar quietinho no teu cantinho, dentro do teu consultório ali. Mas não, você foi, pegou no começo do desenvolvimento das mídias sociais. Da onde surgiu esse estalo? Como você se sentiu se expondo abertamente pro mundo inteiro agora pelas redes sociais? No começo foi muito inocente, bem amador mesmo, assim, né? Porque eu sempre fui extrovertida, né? É lógico que a vida foi me moldando e me ensinando qual era o momento de extroversão ou não. Mas eu nunca tive dificuldade de comunicação, nunca tive dificuldade com câmeras. E a partir do momento em que eu comecei a ver que era um nicho, era uma revista. E você não precisava pagar pra estar lá. Tanto Né? que as revistas faliram, né? Sim, faliram não, mas ninguém mais paga pra estar lá. E a partir do momento em que eu vi que era uma possível forma de eu demonstrar meu trabalho, foi uma forma muito inocente mesmo. No começo eu mostrava meu estilo de vida como todo mundo começou. Né, mostrar como é que era, foto, eu treinando. Gente, vamos pensar isso há 14, 15 anos atrás. Se a gente falasse de whey, era bomba. E é outra? muito pioneirismo. As colegas de profissão ou blogueirinha? Sim. Eu nunca... Você sabe que pelo fato, assim, da minha faculdade, porque eu não tive muita vida de acadêmica, tipo assim, né? Porque final de semana eu tava em Dourados, né? Lógico que eu tive aqui, né? Minhas cachaçadas, obviamente, tudo, né? Mas bem menos do que o acadêmico clássico, né? Até porque eu tinha outras responsabilidades. Então, eu nunca fui muito, assim, de grupinho, tá? Nunca fui, assim. E eu acho que quando a gente faz essa segregação, a gente tende a se importar mais com o que o outro fala. Porque a gente tá num grupinho, o outro te zoa, o outro te constrange, e aí você acaba sendo influenciado. Sim. Então, logo no 5º ano da faculdade, eu conheci o Augusto. E aí a gente acabou indo morar junto. Eu tirei ele da casa dele, tá? Botei ele pra morar comigo. Sequestro bem organizado. Exatamente. E aí, assim, eu sempre encarei a vida assim, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso. Então eu sempre fui muito racional, tipo, tá, eu vou fazer isso porque eu preciso disso. Sem pensar muito no, ai meu Deus, mas e se o fulano pensar, e se o Beltrano... Então eu também não tinha nem amizades pra dizer, blogueirinha. Você entendeu? Então assim, Entendi. na verdade, até as críticas de coração não chegavam até mim, porque eu não tava nem entrosada no meio pra, talvez as pessoas saibam, me conheçam. Juro, as pessoas me conhecem muito mais do que eu acho. E não foi isso, Samira? A ausência do olhar julgador que te permitiu ser tão livre? Com certeza. Você não tinha receio de ninguém? Exatamente. Tô nem aí porque os outros vão pensar, porque eu realmente não quero saber o que os outros estão pensando. Não, exatamente. Não que isso não faça parte da minha essência até hoje, até porque não é que eu sou uma pessoa que não me importo com o que as pessoas pensam, mas eu peso realmente o que é mais importante naquele momento na minha vida do que se é a voz do outro ou se é a minha voz. E hoje, quando eu vou me expor de alguma maneira, eu me exponho de uma forma muito mais moldada do que essa forma mais amadora do passado. Pondero muito mais. E aprendi também a ter uma relação com a rede social de um distanciamento seguro, né? Porque quando a gente começa na mídia social... Que legal essa frase, é outro hein? patamar. Quando a gente começa nas mídias sociais, as pessoas que estão do outro lado da timeline, elas te veem todo dia. Mas elas enxergam somente aquilo que os olhos querem ver, escutam somente aquilo que o ouvido quer ouvir. Porque a régua dele em relação a você é baseada na experiência dele, não necessariamente do que está acontecendo na tua vida. Então isso gera o quê? Fantasias, né? Então a pessoa, de repente, me vê viajando, meu hobby é viajar. Porra, milionária. Só Vive viaja. viajando, não veio até 9 da noite atendendo.
Não veio quando eu atendia sábado, 9 da noite. Então, E como o Augusto só posta serviço, só posta coração reperfundido... Aí o pessoal fala lá, a esposa dele, lá quem ah lá, banca. ó, ah lá quem banca, ah lá o velho do O velho do estente. o velho. O velho do estente. Mas é aquela história do mérito. Primeiro que rola essa questão da mulher ter menos mérito, né? Tipo assim, a mulher sempre vai ter menos mérito que o homem. Infelizmente ainda tem. Pequeno grande detalhe. E aí, assim, aí a galera vai e aí, ela é casada com um hemodinamicista. Então, tipo assim, ela posta sua foto viajando. Não trabalha, entendeu? Ela não trabalha. Como se as coisas caíssem do céu, né? Até pro hemodinamicista. Então, eu aprendi a ter esse distanciamento social porque, apesar... os anos de terapia me ajudou, aliás... Adriano, meu terapeuta, muito obrigada. Os meus anos de terapia me ajudaram a ter um posicionamento mais cauteloso quanto à régua do outro. Porque, como eu falei, no começo era de uma forma bem amadora. Eu não tinha o outro. Eu não tinha outro pra dizer, é assim, essa. Até porque nem tinha ninguém, né? Cada um foi crescendo do jeito que era. E aí a gente vai aprendendo o quê? Na porrada, né? Então, a gente vai aprendendo que, às vezes, aquilo é tóxico, a gente tem que se distanciar. De que às vezes o olhar do outro é tóxico, que a grande maioria das pessoas que estão ali são mais curiosas. Peraí, eu quero chamar curiosos ou eu quero... Qual é a finalidade de eu estar aqui? Eu estou acrescentando na vida do outro ou é vaidade? Porque se for vaidade, repense. Hoje eu tenho essa visão, entendeu? Tenho essa visão tipo assim, isso que eu vou postar vai colaborar de que maneira na vida do outro? De forma nenhuma, não tem necessidade. Caraca, Não tem necessidade, porque... O Adriano, você é seu terapeuta, Adriano? Adriano. Ô, Adriano, tá me ouvindo? Você criou uma máquina, viu, Adriano? Tá de parabéns, viu, Adriano? Puta que pariu, isso aqui é uma aula, cara. Assim, eu fiz esses dias um limpa no Instagram, já tirei 400 e poucas pessoas. Se essas 400 e poucos tivessem esse ensinamento que você tá falando, de que vai mudar o videogame, então não posta, eu não tinha nem deixado de seguir. O que eu deixei de seguir foi baseado nisso. Falei, não, pelo amor, não quero mais ver isso aqui, não. Isso aqui não me traz nada. Mesmo, de novo, isso aqui, não. E a gente também tem que pensar, que nem eu atuo com obesidade, né? Então tem alguns contrapontos, assim, que eu me sensibilizo muito em relação a quem tá vendo. Então eu penso nos meus pacientes. O que vai acrescentar eu postar uma foto minha, sensualizando de uma maneira que possa agredir a estima dele que já é agredida? Entende? Não é que, eu vou viver em função de agradar o outro. Não é isso. Mas o que vai agregar na vida do outro essa postagem? É lógico que a gente tem aqueles momentos que a gente tá com o ego, né, inflado, que de repente a gente faz um ensaio fotográfico. Eu amo moda, eu amo ensaio fotográfico, eu amo viajar, eu tenho um projeto Fotos pelo Mundo. Cada lugar que eu vou, que eu conheço no mundo, eu contrato um fotógrafo daquele país, daquela cidade para fazer um ensaio fotográfico. Minha esposa faz a mesma coisa. Mas isso é meu, entendeu? Eu tenho câmera fotográfica porque eu amo fotografar, então eu sempre gostei disso. Só que assim, então tem momentos que realmente a gente vai postar coisas que não vai agregar tanto na vida do outro, a não ser o outro ver esse seu lado mais bloguiane. Mas isso também te leva a um certo... uma certa aproximação. Mas ela tem que ser uma aproximação de um ponto de vista seguro. Calculado, né? Porque mesmo calculado, ainda é incontrolável. Porque o que o outro pensa, o que o outro diz, é uma informação dele. Você não tem como controlar. É ele. Agora, você tem como controlar a sua... o seu posicionamento, o que você quer divulgar, o que você não quer divulgar, né? Porque rede social é aquele universo lindo, né? Ninguém posta remela no olho de manhã, que todo mundo tem. Ninguém posta o bafo da manhã, que todo mundo tem. Eu desconheço alguém que acorda com hálito fresco. Ninguém posta que faz cocô fedido, né? Todo mundo caga fedido. Eu desconheço a pessoa que caga cheiroso. Só que, e aí você aguça no outro o desejo de ser, o desejo de estar, o desejo de pertencer. Mas às vezes é um desejo falso. Então, eu tô muito... Hoje, na minha maturidade, né, foram anos de Instagram, eu já tive momentos de amores e desamores com o Instagram. Momentos em que eu estive muito mais dedicadas e momentos que eu abandonei literalmente. Justamente porque eu fui aprendendo. E não só essa questão pessoal, mas também profissional. Conforme o Instagram foi crescendo, os nossos conselhos foram ficando cada vez mais rígidos com postagens, né? E o médico, quando a gente se forma, vocês são prova viva disso, ninguém nos ensina absolutamente nada sobre propaganda e marketing médico. Nem existe isso. Nem empreendedorismo. A gente não sabe nem como é que abre uma clínica. Exatamente. Nem que você precisa de um contador quando você sai da faculdade. Exatamente. Porque senão você não recebe. Você começa a pagar impostos que você nem sabe o que aquela sigla significa. Isso. Como assim eu tenho que pagar CRM de uma PJ? Aham. Se eu já tenho CRM. Se eu tenho já o meu da pessoa física, né?
E aí, enfim, conforme eu fui crescendo, eu fui levando aquela história. Foi pioneira? Tá, que massa, que foda. Bicho, quem chega primeiro bebe água limpa? Bebe, mas tem que desbravar o mato. Então, você tem que errar muito. Então, no Instagram, assim, por diversas vezes eu fui alvo de colegas, porque também a classe não médica, ela tem essa impressão de que o médico, ele é muito unido com o médico. E a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. E eu digo isso assim com o coração muito apertado, eu digo isso assim com tristeza mesmo, mas infelizmente na classe médica, pelo próprio sistema que a gente vem crescendo em termos de competitividade, existe uma reserva de mercado. As pessoas querem garantir o seu, nem que seja prejudicando o teu. E, infelizmente, existe isso na classe médica também. É colega querendo comer colega. Infelizmente, é muito triste dizer isso. Sabe, ao invés da gente trazer... Sabe aquela história, vamos separar? Separar para conquistar. Eu odeio isso. Eu acho que a gente tem que agregar para conquistar, sabe? Assim, é um trocar com o outro, é um dividir com o outro, mas não. A especialidade fulana vai se separar da beltrana e no fim das contas, gente, todos seres humanos, somos todos médicos, todos estamos no mesmo barco. Se aumentar o valor do CRM da pessoa, CFM da nossa mensalidade para um, vai aumentar para todo mundo. Então a gente tem que estar unido, a gente não tem que estar lutando um contra o outro. Eu falo isso pros meus residentes lá da plástica. Eles chegam e perguntam assim, doutor, você acha que rola ficar em Campo Grande porque já tem 60 plásticos, um número assim próximo disso? 1 milhão de habitantes, são 900 mil, né? Será que já não tá muito fechado? Fala, se você perguntar isso pra qualquer outro, o cara vai falar assim, não, vai pro interior, explora lá, você pega mais gente, vai ganhar dinheiro. O que eu vou te falar é o seguinte, todos que vão te falar isso, todos querem que você vá embora. Estão de carro importado indo pra Disney todo ano. Então, tem mercado pra todo mundo. Tem. Faz o teu, vai demorar, como todo mundo. Todo mundo. Exatamente. E daqui 5, 7, 10 anos você vai entender o que eu te falei. Você pode escolher onde você quiser ficar, meu amigo. Fica onde seu coração tá e lá vai ter trabalho. Exatamente. Faz seu bem feito. É tempo. Né? Mas tem uns que falam, não, fica aqui não. Fica aqui não, sobra. Então assim, o que eu vejo também, parte da rede social, é que eu não tinha ninguém para me criticar. Então, as pessoas que se sentiam, às vezes, ofendidas por eu estar nesse nicho do emagrecimento, de alguma maneira, elas buscaram as formas dela de tentar fazer a crítica delas. E a crítica delas, às vezes, era através de uma denúncia no CRM, ela publicou e não colocou o CRM dela. Coisas pequenas, sabe? Mas que quem recebe isso, gente, é um baita trabalho. Ô, louco. Sabe? E é uma ofensa. Né? Assim, por quê? Porque você não colocou seu CRM. Peraí, eu não tô entendendo isso. Quer dizer que eu tô sendo acusada de alguma coisa porque eu não coloquei o número do meu CRM no final desse post, sabe? Então você começa a ficar assim, meu Deus. E aí, então, o conselho, o mundo e os erros foram me moldando e me ajudando a criar esse distanciamento seguro. Não existe nada que me assegure que é seguro. Mas dentro de uma possível segurança, eu venho criando esse distanciamento com as redes sociais e entendendo o que eu estou fazendo aqui, para que é isso daqui, qual a finalidade e como eu agrego na vida do outro e como isso é agregado na minha vida. E aí assim eu vou levando, porque, gente, hoje rede social, olha, eu já sofri tanto por causa de rede social, já recebi golpe por causa de rede social, porque quem tá do outro lado da timeline pode ser uma pessoa de má fé. Golpe. Sabe assim, você não sabe... Você segue 3 pessoas só, você não tá ligado, cara. Não sigo olha 3 que pessoas. interessante. Eu sigo uma pessoa que tem 3 perfis, então, que é minha esposa. Então, você só segue essa pessoa. Então, tem muito golpe. Você sabe que eu atendia... Mas eu sofro o golpe dela também. Eu não fico livre dos golpes, não. Você sabe que eu atendia ela era delegada, né? E eu atendia até mais tarde. Aí, eu tinha mania de postar, tipo assim, os bastidores da minha vida. Tipo assim, para as pessoas entenderem que minha vida não é fácil, sabe? Tipo assim, que não existe facilidade em lugar nenhum, que todo mundo vai ter suas dificuldades. Então, se eu saísse do consultório 9 da noite, eu postava 9 da noite, o horário 9 da noite, sabe? Vixe, não deixo isso. Aí, isso a gente tá falando uns sei lá quanto Fiz tempo. isso semana passada. Não, minha esposa, eu não deixo ela fazendo nada em tempo real. Nada. Eu falo, isso aqui você tem que desconectar o tempo da tua postagem. Essa minha paciente, ela foi a última paciente do dia. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Samira, eu te sigo, né, e vejo assim que você sempre posta os horários que você sai, você fica sozinha nesse horário, né, eu sei que aqui fica a vigia aqui na frente, mas assim, posso te dar uma dica? Eu falei, claro. Ela falou, porque às vezes você não tem o olhar que a gente vive o dia a dia e vê. Mas assim, existe muita gente má fé do outro lado da timeline. E eu não tô dizendo gente que vai te criticar. Porque isso daí é hater, ok.
Tô dizendo gente de má fé mesmo, que acha que você é médica, acha que você vai buscar seu filho, você já postou, eu sei onde seu filho estuda. Na época meu filho estudava na escola. Aquilo foi um balde de água fria em mim. Se vocês acham que a Samira está forçando a barra, inventando, eu vou orientar, acho que, não sei se vocês sabem, você vai @Zuckerberg, Zuck, que é a rede social do Mark Zuckerberg, dono da porra toda. Vai no feed inteiro dele. Ele tem 3 crianças, 2 de mais velhas, assim, 4, 6 anos, e uma bebê, recém-nascida. Todas as fotos que tem as crianças, ou as crianças estão com emoji no rosto, ou as crianças estão usando uma máscara. Exatamente. Mas ele só é o dono da rede, tá? Exatamente. É porque eu acho que esse apelo por você querer conquistar o outro, esse apelo por você querer a atenção do outro, às vezes as pessoas se vendem muito e ultrapassam os limites e vão mostrando além do que deveria. Exatamente. Não, sem malícia mesmo. É por, às vezes, sei lá, uma carência afetiva, uma necessidade de se mostrar. E aí as pessoas, às vezes, vão mostrando coisas que podem se tornar extremamente prejudiciais para ela mesma. Cria uma ansiedade nela do tipo, eu não passei nada essa manhã, meu Deus. Exatamente. E Meu aí, Deus. e aí, quando ela me falou isso, ela falou, eu sei onde seu filho estuda. Eu digo mais, eu tô falando de sequestro. Eu tô Isso falando que eu tô de dizendo. roubo, eu tô falando de... Isso. Sim, o problema não é, olha só, vou criar uma experiência. Não, tem gente mal intencionada do outro lado que vai ficar cuidando quem é o filho da pessoa que tá ganhando X, que tá ganhando Y. Ó, eu acordo todo dia 5 da manhã, eu vou treinar, eu acordo não sei o que, eu pegava meu filho, aí eu postava tudo pra galera ver, tipo assim, que eu sou ligada no 220. Aí eu falei, meu Deus, eu estou criando um monstro pra mim mesma. Porque eu tô mostrando a minha rotina. Você não tá desmerecendo esse tipo de postagem, porque esse tipo de postagem também Claro, traz gente, o paciente, não só no sentido alguma. mercantilista, mas o paciente não tá... Mas é a pessoa entender Sim. que existe gente do outro lado malicioso. Exatamente, Então assim, você quer postar? Você posta depois que você saiu. Exato. Quando essa paciente falou isso pra mim, ela falou, ó, posta depois que você saiu. Tá em casa, segura? Posta. Chegou em casa, tá de boa? Posta. Faz o quê? Faz isso. Porque senão ninguém precisa saber ao vivo e a cores que você tá fazendo. Coisa simples. Eu tenho um tio-avô que sofreu um golpe porque uma prima postou, saindo pra visitar não sei quem e tal. E o cara usou uma informação de tal a tal ponto. Estou saindo agora, tá? Companheiro das próximas 4 horas, um livro assim. Né? Beleza. Não deu outra. 1h30 depois, vô, pelo amor de Deus, ela seguinte, eu tô com... E o vô entrou naquele desespero, começou a ligar pra família inteira. Alguém sabe da fulana, alguém sabe E da a fulana a ponto de parar na mesa do Augusto Dange. Um instante. Não, e a fulana tranquila, quando ela chegou, recebeu aquele 1.000.000 de mensagens que tá acontecendo e tal. Por causa disso. Então assim, aqui no nosso estado ainda existe uma segurança, tá? É um estado relacionado com os outros, tranquilo. Porque existe uma força de segurança pública muito atuante. Graças a Deus a gente não consegue perceber tanto isso. Mas depois Os que tá no fazem meio, direitinho. você consegue perceber que existe muito. Mas a gente não pode ficar dando esses moles aí, não. Sim. Tá? A rede social, ela é uma vitrine para pessoas boas e pessoas ruins. Exatamente. É um cardápio pra pessoa ruim. E aí você tem que aprender a criar esse distanciamento seguro. Justamente por isso, porque o mundo, gente, é feito de pessoas, e as pessoas nem todas são iguais, nem todas têm o mesmo pensamento, nem todas têm o mesmo julgamento, nem todas têm o mesmo princípio, e você sempre vai ter alguém ali que vai querer tirar algum benefício de má fé, e às vezes, de uma má fé, assim, né, como sequestro, essas coisas assim, muito além do que a gente tá imaginando, porque não faz parte da nossa vida a gente sequestro, nada Nos disso. protege pra isso porque não se sente disposto a isso, né? Então eu aprendi nas redes sociais a criar, sim, fui pioneira, apanhei bastante em vários sentidos, né, no pessoal, no profissional, tive várias brigas com o meu Instagram, né, várias brigas pessoais com o meu Instagram, eu vou abandonar isso aqui, eu não quero mais saber, ou não, volta aqui que eu te amo, né, e nesse vai e vem a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai aprendendo como lidar melhor com isso. Dizer pra você que eu sei 100%, lógico que não, eu tenho muito que aprender ainda, eu acho que a Samira daqui de 5, 10 anos, ela vai ser diferente da Samira de hoje em relação à rede social, mas eu posso dizer assim que eu venho progredindo bastante em termos de amadurecimento quanto à rede social. Eu tenho umas perguntas interessantes pra fazer. Mas são bem curtas e a resposta pode ser direta se você quiser, tá? Que é o seguinte. O que você hoje, a Samira de hoje, 2023, falaria pra aquela Samira que mijou no teste e apareceu 2 risquinhos, grávida? Você não precisa fazer um textão, falar um longo... O que você ia falar pra ela naquele momento que era, inclusive, que você provavelmente às vezes queria ter escutado? Eu te acolho e isso não vai acabar com a sua vida. Eu te acolho e você vai ter
como qualquer outra pessoa que luta por um futuro, você vai ter as mesmas oportunidades. É isso. E se você fosse... Ó, eu notei uma coisa, você é uma pessoa extremamente evoluída. Você é uma pessoa extremamente evoluída. Perto de várias que a gente conheceu aqui, perto de várias que eu conheço. Notei que você não me parece ter muito rancor. Nem quero despertar isso em você. Mas se você encontrasse aquela da mulher da fila do pão... Eu acho que eu estaria bem do jeito que eu tô agora. E eu ia bater um cabelo nela, eu ia assim? dar um beijo, um abraço nela. E ia falar, olha, que bom te ver. Fico muito feliz que você esteja me vendo tão bem. Porque eu sou evoluída, mas também não vamos dizer nem tanto, mas né? eu sou humana, né? Mas sou humana, eu continuo lógico. sendo humana. Adam, por favor. Vem cá, Jamais, ela borrou aqui, meu. Jamais eu colocaria em tona aquilo, mas diria, que bom te ver e fico mais feliz ainda de você estar me vendo. Você veio comprar francês, mas eu vim pedir croissants. Samira, e você diria algo pro Mário Sérgio, coordenador lá da sua escola? Diria. Que você falou que ele faleceu e tudo mais. Diria muito obrigada por ter acreditado de que uma mãe, uma menina grávida, não podia ser diferente ou tratada diferente de outra qualquer menina de 15 anos. Muito bom. Esse cara aí... A família dele, de alguma forma, vai escutar isso aí. Eu acho que é uma forma muito digna, assim, de lembrar dele. Né? Ele ajudou naquele processo teu de retorno da dignidade. Não, vem cá. Vai continuar estudando aqui e vai manter isso aí. E pra quem não sabe, a Samira enfrentou uma situação de vida que muita gente enfrentou, algo semelhante nos últimos anos, que foi o Augusto ter sofrido do Covid grave. Sim. Literalmente Covid grave, CTI, tubo, pronou? Não precisou? Pelo menos isso. Pronou sim. Claro que Ele não sim. lembra, pô. Claro, pronou sim, gente. Fez de tudo, tá? A gente fez o E eu e o Demivaldi balacobaco. concluiu, né, que a gente não vai abordar esse assunto hoje, pelo simples fato que esse assunto, a gente vai trabalhar um episódio inteiro dele. A gente já tem até o cronograma script. mental aqui. Mas assim, eu consigo imaginar, eu lembro que tinha poucas, você mesmo falou que chega uma hora que você não quer mais saber, né? Poucas publicações nessa época e lógico, a gente do meio médico, quando tem outro médico sofrendo, por mais que a gente pode denunciar ele amanhã, tem outro médico sofrendo, a gente se comove, né? E tinha muita notícia do Augusto e tudo mais, e às vezes situação não muito favorável, enfim, fake news também e tudo mais. Eu vi um vídeo que você provavelmente foi quem preparou, né? Para quando aquele vídeo que você fez com várias montagens de vários recados para ele, foi para quando ele acordasse? Ou para quando ele fosse ter alta? Na verdade, aquele vídeo ia para ser no Dia dos Pais, aquele vídeo que eu queria mostrar para ele no Dia dos Pais, que de várias maneiras, não só o nosso filho, mas todos os nossos amigos mais íntimos estavam torcendo muito por ele. Ele não teve a oportunidade de ver, porque ele foi entubado no Dia dos Pais, então o vídeo foi com essa finalidade. E eu sempre pedia, né, nas minhas orações, que eu queria mostrar esse vídeo para ele, né, quando ele voltasse, quando ele acordasse. Então o vídeo ele foi feito, na verdade, para ser mostrado pro Dia dos Pais, e acabou, né, não dando certo naquele momento, mas depois sim. E você, no final, você encerra, né, desejando muitas coisas pra ele, mas você foi muito incisivo e forte numa palavra, num verbo, né, que era ressignificar. Você quer falar sobre isso? O que foi se ressignificar? Porque a gente tá falando, não tô falando assim de... Não desmerecendo, porque eu aprendi uma coisa, tem uma coisa que eu aprendi com você de não desmerecer nada, e eu às vezes faço isso. Não transpareço, mas às vezes faço. Mas não desmerecendo sua mãe solo, sua perda de peso, seu enfrentamento de tudo. Mas o ressignificar de uma experiência de quase morte do pai do seu filho, do grande amor de sua vida. Olha, são várias, assim, eu sou muito honesta naquilo que eu falo, tá? São várias coisas que eu quis dizer naquela questão de ressignificar, porque a gente estava passando por um processo em nossa vida bem delicado. E quando eu disse sobre ressignificar, é porque eu sentia, né, e por muito tempo eu falei que o Augusto precisava ressignificar alguns contrapontos na vida dele. Então, quando eu termino aquele vídeo falando sobre ressignificar, é justamente sobre a valorização de alguns pontos na vida que acabam passando e a gente acaba esquecendo. Então, quando eu digo ressignificar a vida, eu espero que, de repente, isso que você esteja passando seja um ponto para você ressignificar, é para você dar um novo sentido mesmo, um sentido diferente daquilo que você vem dando. Então, foi nesse sentido. Hoje, né, depois de tudo que a gente passou, talvez a palavra ressignificar tenha mais ou menos esse sentido, mas na época tinha mais sentido de ressignificar a vida dele
pessoal, a vida dele, entre outros aspectos. Então, era isso. Nós éramos uma pessoa, na época, poucas pessoas sabem, mas a gente não estava casado, então eu larguei tudo e todos para cuidar dele, por isso que eu sempre digo, né? Eu e o Augusto, a gente sempre teve uma relação muito, muito boa, muito, muito boa, casados ou não casados. Então, eu sempre lutei muito pelo nosso relacionamento, e ele sabe disso. E então, naquela época, eu falei sobre ressignificar, foi justamente sobre ressignificar a vida, ressignificar o casal, ressignificar nós dois, porque era o que eu mais queria. E às vezes, no dia a dia, na correria, a gente vai priorizando tantas outras coisas, o trabalho, as pressões que a gente sofre, que a gente vai esquecendo de quem realmente vale a pena ter do nosso lado. Porque são essas pessoas que vão estar nas alegrias e nas tristezas, são essas pessoas que quando o mundo cair, elas vão falar, peraí, vem aqui. Tá, seu mundo caiu, mas te dou um pedacinho do meu, vem pra cá, a hora que você reconstruiu o seu, bora voltar. Então assim, era mais nesse sentido, até, não sei, ele vai me matar depois de ter falado isso. Mas enfim, a gente tava numa fase muito delicada, pessoal, e quando eu fiz o vídeo, que eu esperava que ele ia ver o vídeo, eu falei sobre ressignificar nesse sentido, porque eu queria muito que ele trouxesse um princípio diferente para a vida dele, que uma significância diferente para a vida dele e também para aqueles que estavam em volta dele, além da medicina, além do ofício da medicina. Então foi nesse sentido, ressignificar a vida dele. E posso dizer assim, né, que todo mundo é ser humano, né, minha gente? Ninguém muda da água pro vinho, mas o Augusto mudou muito, ele conseguiu trazer essa mensagem sobre ressignificado. Resetou, né? Resetou. Pro Felipe. Não eu, tá? Aquele Felipe, sabe por quê? Porque talvez muito das tuas dores, das tuas lágrimas, alguém, ou até você mesmo pode ter atribuído a ele. Mas eu tenho certeza que esse cara se tornou depois, assim, a inspiração da tua vida. E sem o Felipe, talvez hoje você não estaria aqui. Sim. Não digo aqui no Esculapiano, mas eu digo assim, quem é Samira Daggio, entendeu? Então, pra ele, qual seria a frase ou a pequena mensagem pra essa figurinha aí? Olha, eu gosto de falar isso sempre para as pessoas, né? Porque senão fica aquelas coisas assim, a gente não fala para quem deve, só fala então eu sempre falo para ele assim, meu filho, né? Eu sou muito grata por tudo que a gente passou, mas também te peço perdão pelas minhas ausências, né? Eu, mesmo se tivesse presente, eu não seria perfeita, porque não existe maternidade perfeita. Então eu te peço perdão pelas ausências e assim, peço sempre uma consideração para a reconstrução, porque a gente teve que se reconstruir como filho, pai, mãe. Imagina, eu tive que agregar uma família, né? Trazer o Augusto, trazer o Felipe, que morava com a minha mãe, eu que era de estudante, passar a ser mãe em tempo integral e médica também, né? Então foi meio com vucu-vucu, assim. Então é pedir perdão pelas ausências e dizer realmente que tudo que eu fiz, sim, foi por mim, porque eu também não gosto dessa coisa de que eu fiz tudo por você, porque é uma dívida impagável. Quando você fala pra alguém, fiz de tudo por você. Rapaz, tá lascado. Como é que você vai pagar isso? Carga Como é que você vai, se você chega e fala, fiz de tudo por você, como é que eu retribuo isso? O que é tudo pra você? Porque eu, né? Então assim, fiz de tudo por nós, sabe? Por mim, porque eu queria ter minha dignidade como mulher, como pessoa. Fiz de tudo para garantir também um futuro mais digno para você, sem dívidas, e agradeço por toda a aventura que a gente viveu juntos, como mãe e filho, né? Tenho uma gratidão muito grande por essa experiência, diria isso. E você escolheria de prontidão uma música? Porque eu penso o seguinte, sabe aquela foto que a gente põe que está no ar? Sim. Pô, a música que o convidado escolher. Eu escolheria. Legal. Você tem uma na cabeça? Dá pra gente pôr? Tenho sim. Eu gosto muito da música My Way, do Elvis Presley, mas pode ser na voz do Frank Sinatra também, que fala muito sobre a minha trajetória de vida. É a música, a minha música. Essa música é maravilhosa. É a minha Meu irmão música. tatuou essa música aqui. Sério? Tem aqui, My Way, Danilo tem. Porque eu acho que é mais ou menos... Ele gosta do Sinatra. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tive que engolir porradas, né? Eu tive que cuspir, né? E teve momentos que eu engoli, cuspi, que fala na música. Teve momentos em que eu levei porrada, mas se eu sobrevivi, foi pelo meu jeito, foi pelo meu instinto, então é a minha música, com certeza. Onde encontramos Samira Daggio? Pode falar olhando para aquela câmera ali. Bom, vocês encontram Samira Daggio no Instagram, DRA.Samira Daggio. O Daggio é como se fala, D-A-I-G-E. Ou na Clínica Saludê, que é que eu tenho muito orgulho, que é minha clínica hoje, que fica na Rua Dorico Quadros,
ao lado... Olha, eu fazendo propaganda do restaurante 224. Você Pode fazer. Ao lado do restaurante Farina. Campo Grande é uma cidade grande, pequena. Fica no Odorico Quadros, ao lado do restaurante Farina. No tradicional Jardim dos Estados. Isso, no Jardim dos Estados, na Clínica Saludê e no Insta, que eu já falei pra vocês. E é isso, encontra a Samira nesses dois lugares. A Samira Gostou fez do papo? E na academia também, em casa. Que esse é meu triângulo. Samira Casa, fez academia. um tour na clínica super aconchegante. Que legal. Eu tinha um frigobarzinho que eu já pensei, pô, vou botar um frigobarzinho desse na minha aqui. Samira, pra você, como é que foi esse papo aqui? Conta pra gente. Foi Gente, legal? foi incrível. Que leve, tá? Que leve. Viu? Não foi uma entrevista, né? Não, foi um bate-papo. Que leve, sério. Que gostoso. Eu não sei, eu acho que quando a gente verbaliza as coisas assim... Não sei, a gente fica mais leve, Volta sabe? pra casa. Ô, E eu Adriana, acho esse mês não precisa... Pode cancelar o débito automático do mês. Que já fez aqui, tá? Siga, curta, compartilhe, passe adiante o que é bom. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a Samira Dai. Tá esclapeando, gente. Valeu, meu irmão. Samira, obrigado, querido. Gente, Obrigado, obrigada foi de muito coração, legal. tá?